mundo, dizer que todos são muito bem-vindos. E então, a gente está muito feliz com todo mundo aqui. É um desejo nosso há um tempo trazer conteúdo novo, uma temática nova. E então a gente criou isso aqui com muito carinho. Convidamos esses ex-alunos aí da faculdade, alguns devem conhecer, outros não, mas eles vão se apresentar daqui a pouco. E nada melhor do que abordar esse tema, né, que é a causa disso tudo que a gente está passando. Que está todo mundo estudando, tentando entender a cada dia mais. Então, eles vão trazer aqui para a gente um pouco da rotina deles, da parte diagnóstica, independente do setor que eles atuem. Vão falar de urgência, terapia intensiva, diagnóstico de imagem, a parte da atenção primária, enfim. Vai ser tudo muito legal e a gente quer que vocês participem. Já tem algumas perguntas aqui que foram mandadas no Instagram, que eu vou falando no decorrer do bate-papo, mas vocês estão abertos aí para escrever o que quiserem no chat, que a gente vai anotando, vai perguntando para eles. E é isso aí, vai ser uma parada bem descontraída mesmo, ninguém quer aula aqui não, então a gente deseja muita participação de todos. Vou pedir para eles se apresentarem agora, cada um falar aí primeiro um pouco deles, e logo depois disso a gente parte para as perguntas, beleza? Vai lá. Quem quiser aí começar. Presidente João Vitor, né? Vai lá. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal da FNP. Unifase, né? Desculpa, Unifase. Boa noite aí, os amigos, ex-alunos, Caio, pessoal da Atlética. Cara, sempre um prazer enorme, uma alegria participar dos eventos da Atlética, agora de uma maneira diferente, né? Como ex-aluno. Mas a gente tem muito orgulho de ter feito parte da Atlética. Estamos aí entre 2 fundadores e 3 ex-presidentes. Então, primeiro, é uma felicidade muito grande o convite que vocês fizeram. E, cara, vamos ter esse bate-papo. É bom falar com os meninos, que eu também não converso muito com eles sobre o tema, então também tenho dúvidas em relação à vivência deles. A gente acaba falando com o Pedro Cerveja, Mamá de futebol, Botafogo, Freitas de hipertensão, de estresse, que ele fica. Então, a ideia é ser um bate-papo mesmo informal, tipo um encontro da Fátima Bernardes com o Drauzio Varela de convidado, que é o Pedro, né, que é o mais careca do grupo. Então, é isso. Vamos tocando aí, vai ser legal. Vai lá, Pedrão. Falei. Bom, meu nome é Pedro, eu sou formado na FMP na sala do João Vitor, em 2013. Fiz cirurgia geral pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e fiz doutorado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E fiquei muito feliz com o convite da Atlética, né? É muito bom voltar a ter. A gente até brincou de ter um grupo da Atlética, né? A gente não tinha WhatsApp na época que a Atlética foi criada, em 2009, né? Então foi realmente interessante essa oportunidade de poder estar aqui. E a Atlética tem tudo a ver, né? com o coronavírus, uma vez que foi visto que a mortalidade entre os pacientes jovens foi em decorrência da obesidade, né? Assim, a obesidade ela se tornou, na verdade, durante todo esse processo que a gente vem entendendo a doença, como o segundo maior fator de risco. O primeiro, obviamente, é a idade, e como a mortalidade nos pacientes jovens está diretamente ligada à obesidade, a obesidade ela se torna, então, o segundo fator de risco mais importante para a doença, e a Atlética é ligada a esporte, isso tem tudo a ver com o coronavírus, e é importante que a gente possa falar e entender um pouco disso. Né? Vai lá, Mamá. Então, eu sou o Matheus, atuo na atenção primária já tem 5 anos, atuo no Abaixo, Mamá, seu áudio. Tá baixo? Peraí. Melhorou? Melhorou. Melhor. Atuo no PSF Nova Cascatinha durante 1 ano, mas atuei no Estrada da Saudade 2, fiz pós-graduação pelo Cílio em atenção primária. Agradecer a Atlética, acho que a Manuela entrou em contato comigo, minha prima, não sei se todo mundo sabe, e aí a gente conseguiu organizar isso. Acho que vai ser ótimo, porque acaba que, como o João falou, a gente fica muito isolado em alguns momentos e não consegue conversar, a gente não está tendo isolamento social. Vai ser um aprendizado para a gente também, de ver o que está acontecendo nos outros setores. Então, tomara que todo mundo aproveite muito e estamos abertos para pergunta também durante, a gente vai tentando ajudar o que puder. Isso aí. Vai lá, Freitas. Boa noite, galera. Meu nome é Lucas Freitas. Você me conhece também, sou formado pela FMP, com muito menos tempo que os meninos, quase nada de atuação, 4 meses só. E já no olho do furacão aí. Mas está sendo bom, está sendo interessante, não só por ter começado agora, mas por já ter começado num cenário que eu espero que dificilmente a gente viva novamente. Então, é um cenário que está testando não só o que a gente aprendeu, mas todo o sistema que a gente tem de saúde. Então, eu acho que eu venho mais para conversar também sobre essa parte, como que é o recém-formado no cenário da medicina e agora no cenário da pandemia,
quais são os medos, as aflições que a gente tem e um pouquinho também da experiência que eu já adquiri nesses 4 meses. Vamos lá, vamos começar. Show. Vamos começar com uma pergunta agora mais direcionada, acho que ao João, né? Na parte de diagnóstico por imagem. Mandaram perguntando, no diagnóstico por imagem, além do vidro fosco, tem outros achados que podem surgir no Covid? Boa, boa. É minha hora de brilhar, hein? Sair do frio e do escuro da radiologia pro holofote da fama. Amigo. Cara, então, o achado de vidro fosco é um achado muito inespecífico em geral na tomografia, né? Então, acabou que eu acho, minha recomendação, na verdade, começa com as pessoas tomarem muito cuidado ao ler um laudo de vidro fosco e já associar isso diretamente com o Covid. Isso não é real. Leia o laudo estruturado e discuta clinicamente ou vá até o radiologista para entender o achado. O achado isoladamente, não considere isso um patognomônico para a Covid, porque não é. Nem nunca foi para nenhuma doença, porque tem inúmeras causas. Mas, de fato, é o principal achado para coronavírus. Mas a gente, quando fala em vidro fosco, além do vidro fosco em si, é importante ver a distribuição dele. Ele está sempre mais periférico e o Covid atua muito mais nos lobos inferiores pulmonares. Então, mesmo um raio-x que vê mais acometimento da periferia e lobos inferiores, diz mais a favor de coronavírus. O mais importante, na verdade, para a corona, saiu em rádio, o pessoal gosta muito em rádio de sinal radiológico e de alguma estruturação do laudo, né? Eles fizeram o CORRADS. Tem o BIRAD, igual para mama, tem um PIRAD para aposta, fizeram um CORRADS. Que nada mais é do que uma classificação dividida em 6, com achados. Se a TC é normal, se tem achado, mas o achado não é típico de Covid. O 3 e o 4 seriam achados intermediários. O 5, muito predisponente. E o 6, já diagnóstico confirmado de Covid por exame laboratorial. Então, quando a gente fala assim, é mais importante achados que excluam Covid ou muito pouca chance de ser Covid. Os meninos devem ter visto na prática também aí, derrame pleural. Não é nada típico de coronavírus. Opacidade centro-lobular, aquelas que o pessoal depois pode assumir em árvore em brotamento, muito comum em BK, em bronquiolite, não é típico de coronavírus. Então, linfonodo aumentado não é típico de coronavírus. Então, a imagem, você vê achados em vidro fosco, principalmente bilaterais, de periferia, mais em lobo inferior, sem derrame pleural associado, que é comum em pneumonia bacteriana, sem linfonodo, que é associado muito a BK, sem opacidade em árvore em brotamento, fala muito mais a favor. Então, o achado de imagem são mais critérios exclusivos do que só o achado em vidro fosco em si. Ô, João, acho que é importante a gente também dizer que o derrame pleural ele não é um sinal do coronavírus, mas isso não quer dizer que o paciente de coronavírus não possa ter também um derrame pleural. Porque a gente tem que pensar, e a gente começou a ver isso muito, principalmente no paciente do SUS, porque o coronavírus foi assim, ele começou muito nas pessoas, a gente até brincava, era o velho viajador para a Europa, né? Eram pessoas que tinham maior capacidade financeira, que iam para a Europa e voltavam. Tanto é que o primeiro caso do Brasil, em fevereiro, foi em São Paulo, de um senhor que tinha voltado da Itália. Então, normalmente, as pessoas estavam em hospital particular. E a gente vê muito isso, principalmente em oncologia, que o paciente do SUS ele é um paciente mais desnutrido. Então, a gente começa a ver, quando o coronavírus começa a chegar no SUS, alguns pacientes coronavírus com vidro fosco e tinham ali derrame pleural, mas o derrame pleural estava ligado a outro tipo de doença, a hipoproteinemia, estava ligado ao caso do paciente era oncológico, enfim. Né? Não adianta você querer enquadrar o paciente num livro de uma doença. O paciente ele é um conjunto. Exato. Ele pode ter outras doenças associadas, insuficiência cardíaca, que vai dar um derrame pleural, até doenças que dão vidro fosco. Insuficiência cardíaca faz uma congestão que dá vidro fosco, vira um desafio diagnóstico para todo mundo. Exatamente. Mas, assim, em termos geral do coronavírus, é o que eu falei. O vidro fosco com esses espectros de periferia e lobos inferiores, esses achados que não são típicos de vidro fosco. Não excluem a possibilidade, não são típicos de corona, mas não excluem a possibilidade dele estar concomitante com outras doenças, outros achados. Exatamente. E tem um grande problema, né, João, que em tempos de pandemia, né, todo vidro fosco você tem que necessariamente ligar no coronavírus, né? Não tem jeito. O que eu boto no laudo, Pedro? Quando eu vejo, ontem eu vi 2 casos. Tinha vidro fosco e para mim não era corona. Eu especificamente boto achado em vidro fosco não sugestível de coronavírus. Para dar um norte, falar, eu vi um achado que para você em termos de corona, você vai desesperar e achar que é um coronavírus. Mas eu vou sempre botar devendo se considerar coronavírus ou, a princípio, não compatível com coronavírus, para dar um norte para a pessoa.
Eu tive um caso parecido de um trauma. Era uma senhora, a história era até muito doida. Ela caiu do barranco, foi pegar tangerina, caiu do barranco, passou do muro e caiu em cima de um carro. Então ela tinha várias áreas de contusão pulmonar. E as contusões pulmonares, né? Vidro fosco. E aí a gente olha, bom, não parece ser. Aí no dia seguinte da internação ela começa com um quadro de tosse. Aí todo mundo liga o alerta, isola a paciente, sabe aquela coisa toda? Não, repete a tomografia. Aí foi exatamente isso. O radiologista disse, olha, não parece vidro fosco e tal, mas aí ficou aquela coisa toda, repetiram a tomografia, continuou não parecendo, tinha até reduzido a área toda, então a gente... Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que fala assim, correlacionar com dados clínicos. Essa é top. Essa pra você não, é né? a melhor que tem. Pra você não. E aí o problema é seu. Aí né? Aí cada um se resolve aí. Não tem muito jeito. Bora. Vai lá, partiu. Show. Existe alguma indicação de internar o paciente somente pela imagem da TC, mesmo que assintomático? Se sim, quais? Cara, tá aquecendo meu coração. Pergunta de rádio, hein, mano? Tô te falando. Garoto, você tá ficando feliz, né? A carência de quarentena, né, mano? Qualquer coisa é carinho, né? João Vitor. Pelo amor de Deus. Carinho, cara. Isso é carinho. Então, se só o achado da imagem pode indicar uma internação. Isso, não. Mesmo que assintomático. Não. Radiologicamente falando, não. Não tem embasamento. Por quê? A imagem, existe uma correlação no início dos exames laboratoriais, tipo PCR, leucócito, com o achado da imagem. Ou seja, o paciente entra com uma infecção mais grave, na imagem ela correlaciona com o laboratório muito bem. A partir do momento que o quadro vai melhorando, a imagem cria uma dissociação. O paciente pode ter uma melhora laboratorial, só que a imagem persiste. A imagem, ela sempre demora mais tempo a melhorar do que a clínica do paciente. Então, eu faço um exame para a coluna no paciente. Vejo um vidro fosco. Esse paciente ele está agudo, esse paciente estava sem saber com corona e já está melhor clinicamente, mas a imagem persiste. Eu perco o tempo que ele está doente. Eu não sei se ele já está em resolução, eu não sei se ele está em convalescência ou se ele está em processo agudo. Isso. Então, só isso, eu não posso pegar a imagem. Nesse caso, eu não gosto muito dessa frase, nesse caso a clínica é soberana. Guilherme, se estivesse vendo, ia me beijar agora. A clínica é soberana. Se o paciente não tem clínica, cara, e ele tem um achado de imagem, ele até como conduta, vale a pena ele ser testado para o coronavírus. Mas não vale unicamente por uma imagem, a princípio, o paciente ser internado. Lógico que você vai avaliar se o paciente tem risco de progressão, se ele tem fator de risco, a idade dele. Mas só a imagem em si, eu perco o critério. Se é uma imagem aguda, uma imagem em convalescência, uma imagem já resolutiva, porque até tipo 1 mês e meio, eu já fiz exame de paciente com 1 mês e meio de corona, já bem melhor, e ainda tem imagem. Então, como é que eu vou saber se esse paciente é ou não? E todos os riscos, né, João? Ele entra no alerta, né? Ele entra no alerta, ele entra, olha, esse cara vai ser notificado, vamos testar e tudo. Ele vai ser testado e possivelmente, se tiver uma epidemiologia positiva, vai ser notificado. E tem também envolvido, tem toda a orientação de isolamento, obviamente como qualquer outro paciente. Esse paciente com imagem, né? Mas internado. E eu acho que você tem que pensar também em todos os fatores de risco de você internar um paciente. Não é isento de complicação. Você pode ter infecção bacteriana, você pode ter transmissão do vírus para a equipe, para outros pacientes que até então eram negativos. Então, você não tem que simplesmente se guiar por um ATC ou por um laboratório que não é específico. Você tem que tomar conduta que realmente está estabelecida nos protocolos da gente. Dos pacientes com clínica leve, dos pacientes assintomáticos, só proceder com o isolamento mesmo. Isso aí. É isso aí. Então, acho que agora eu vou passar para uma pergunta que acho que é mais direcionada para o Mamá. Quando o paciente é identificado como suspeito de Covid na UBS, qual o protocolo a seguir? Beleza, Matheus. Então, agora fala comigo, né? Porque a tomografia e tal me complicou um pouco, né? Atenção primária, tomografia. Aí, vamos lá. É raio-x e olha lá, né, mamãe? Então, eu acho que é importante a gente falar aqui também que a gente está falando de protocolo, a gente está falando de uma doença nova que tem 6 meses aí, então todos os protocolos que a gente está falando na data de hoje estão valendo de hoje, né? Isso aí amanhã pode sair uma coisa nova e mudou totalmente o que a gente está conversando aqui. Exato. Então, a pergunta foi sobre um caso suspeito na UBS, né? O protocolo que eu vou falar é do Ministério da Saúde, porque, na verdade, a gente sabe que o SUS funciona de uma maneira um pouco descentralizada, então os municípios têm autonomia para olhar como é que está o serviço deles e definirem protocolos de acordo com a capacidade que ele tem naquele momento. Mas ele tem no norte o protocolo do Ministério da Saúde.
Então, a gente está no caso de transmissão comunitária, como você já sabe. Então, assim, caso suspeito de Covid na UBS é qualquer síndrome gripal. Então, o paciente apresentou febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, isso pelo protocolo do Ministério, ele já está sendo considerado suspeito de Covid na UBS, tá? Então, a gente vai atender esse paciente, vai avaliar a condição clínica dele. Então, a gente vai avaliar se tem sinais de gravidade, que seria saturação menor que 95%, sinal de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, hipotensão, ou se ele tem alguma condição clínica de base, que é uma diabetes, uma insuficiência cardíaca descompensada, doença respiratória, tudo isso bota ele como como grupo de risco, pré-natal de alto risco também. E esses pacientes, especificamente, eles já têm que ser encaminhados diretamente para uma atenção especializada, para uma urgência, para uma emergência ou para o hospital de referência. Esse paciente ele não é para ser acompanhado na unidade básica de saúde nesse momento. Não tem esses quadros, ele é um paciente que está com sintoma leve, como o Freitas falou aí. A UBS ela se apropria desse paciente, ela não tem que encaminhar esse paciente, ela tem que começar a fazer o acompanhamento dele. Então, no primeiro momento, você vai indicar para esse paciente medidas não farmacológicas para ele, né? Isolamento, em casa tomar cuidado, com o resto ficar um cômodo separado, que não é uma realidade que a gente vive, né? Eu atendo pacientes que, na verdade, moram em 2 cômodos, 5, 6 pessoas, então fica bem complicado isso, mas você tem que dar essas orientações. Vai fazer sintomáticos para esse paciente e vai encaminhar ele para a casa dele com um atestado de 14 dias para ele se afastar de atividade laboral, e isso também dos familiares que têm contato direto com ele. Então, a pessoa saiu uma portaria do Ministério da Saúde que a pessoa que está lá, que você está atendendo, se responsabiliza por todos esses nomes que ele falou. Você pode dar atestado para todas essas pessoas. Pode falar. Alguém vai falar, não? Cara, eu tenho a pergunta, na verdade, para você, Mamá. Deixa eu só continuar, então. Deixa eu só terminar o protocolo, então. Deixa o menino falar, João. Aí, esse paciente ele foi para casa e eu começo a fazer o monitoramento dele 24 horas. Então, eu vou ligar para ele, ou eu, a enfermagem, ou o técnico, vou ligar de 24 em 24 horas para avaliar a evolução desse paciente, para ver se em algum momento ele tem que ser encaminhado para uma unidade de referência. Esse é o protocolo básico do Ministério da Saúde. Petrópolis está um pouquinho diferente. Petrópolis, ele quis definir menos portas de entrada, porque não tinha capacidade de todos os postos de saúde atenderem sintomáticos respiratórios, porque isso não ia fazer com que o serviço de urgência não conseguisse transportar esses pacientes ao mesmo tempo para uma unidade de referência. Então, a gente faz uma triagem dentro na porta, e se ele for sintomático respiratório, já é encaminhado primeiramente para a UPA, o ponto de apoio, ou para o hospital de referência. Fala, João. Cara, eu queria te perguntar se, na verdade, teve alguma recomendação para vocês, que são chefes do posto, para fazer alguma orientação usando os contatos do paciente. Eu não sei se o WhatsApp, eu imagino que vocês tenham. Algumas orientações desde o início da pandemia, orientações gerais para os pacientes. Se teve ação do posto em relação a isso. Então, isso eu posso falar da minha unidade que eu trabalho. A gente se mobilizou, comprou um WhatsApp para a unidade, fez uma linha para a unidade, então a gente começou a divulgar, até a gente tinha um contato de todos os pacientes, e divulgar as informações através daquele WhatsApp, quais são os sinais que ele deveria procurar o posto, por que ele deveria procurar o posto. A gente incrementou muito telemedicina, uma coisa que foi excepcional para a gente no posto, que a gente conseguiu tirar muita dúvida ali, que fez com que a pessoa evitasse ir ao posto de uma necessidade básica, que talvez você não precisasse ali ver ela cara a cara, uma informação que ela precisava, então você evitou que ela estava ali podendo sofrer algum tipo de contato com alguém que tenha assintomático, tá com Covid. Então, na verdade, assim, orientação específica não teve, isso foi muito de cada unidade, entendeu, João? Mamá, eu acho que é importante também explicar para o pessoal um pouquinho sobre a estrutura do SUS, de por que Petrópolis está fazendo um pouco diferente do Ministério da Saúde. Na verdade, as ações da medicina, no Brasil, elas são totalmente vinculadas ao município, né? O que o governo federal faz é dar as diretrizes e o município segue ou não segue de acordo com o que... Até porque é o município, né? O poder público municipal que conhece mais sobre a cidade do que o próprio governo federal. Exatamente, assim, eu acho que foi o que eu falei no começo. O município, ele percebeu que ele não daria conta de seguir esse fluxo de uma maneira integral, então ele adaptou conforme ele tinha o serviço dele. E eu acho que não só o município, eu acho que é legal falar de protocolo e falar da medicina como profissão, é que a gente tem uma autonomia muito grande, assim, existem protocolos. A sua autonomia profissional perante o teu paciente, perante aquela situação, é o que vale mais em cima do protocolo. Aquilo ali é uma estrutura para você seguir ou não seguir, mas que você tem que ter a capacidade para poder fazer esse discernimento. Exatamente, perfeitamente. Aqui, a Mônica
postou aqui no bate-papo que o importante também é que os familiares da casa devem estar de atestado, não é isso? Então, eu não sei se eu tinha Sim. falado, mas eu não sei se ficou Não, claro. eu entendi. É só porque ela colocou, só para Tá. confirmar contigo. Não, isso, assim, a portaria do Ministério da Saúde, saiu uma portaria um tempo atrás, que a pessoa que você está atendendo, você pergunta, quem mora com você? Ela vai te dar o nome das pessoas, ela assina um termo ali no post na hora, assumindo um compromisso civil e penal perante aquelas pessoas que ela avisou que estavam também morando com ela, e você faz o atestado para todas aquelas pessoas que moram junto com ela. Perfeito. 14 dias, mamãe? 14 dias, do início dos sintomas. Se a pessoa chega no posto para você e fala que já está 2, 3 dias com aquilo ali, você vai descontar esses 3 dias e vai fazer o atestado a partir daquilo ali. Se alguma outra pessoa dessas que você deu atestado tiver sintoma, o dela começa de novo a contar, tá? Então, assim, eu e você moramos juntos. Eu já estou com o meu contando, você teve um sintoma, eu já estava no 5º, você o atestado já começa a partir dali, um novo de 14 dias, o meu não, o meu continua a mesma coisa. Tá, beleza. Vai, Caio. Vamos lá, outra pergunta agora. Os hospitais / UBS que vocês trabalham têm seguido algum protocolo de tratamento? Ou as condutas vêm sendo tomadas de forma mais independente? Eu acho que a resposta, eu vou puxar para mim. Eu acho que a resposta vai um pouco do que o Mamá acabou de falar. Os protocolos, eles existem, vêm do Ministério, né, do Ministério da Saúde e acaba que ele é utilizado ou não, dependendo da realidade. Cada hospital, na verdade, tem o seu protocolo. A gente tem até feito... Eu até escrevi o protocolo de traqueostomia para 2 hospitais aqui da cidade. E, na verdade, é um pouco isso. O protocolo, todos os hospitais têm um protocolo, mas cada hospital tem um protocolo diferente do outro. Deu para entender? Eu acho que a gente tá seguindo protocolos que seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas que tem algumas nuances, algumas diferenças. Primeiro, em anticoagulação, uso ou não uso da hidroxicloroquina para paciente grave. Então, qual antibiótico está sendo usado? Antibiótico, se usa corticoide, não usa corticoide, né? É porque também não tem um negócio certo, né? Ninguém pode dizer que o protocolo X é certo. Não Exato. é testado. A única terapia correta é a terapia de suporte. Isso. Suporte do paciente, suporte clínico do paciente. Então, todos os outros vão... de diurese, Exatamente. Todos os outros vão... Eu gostei muito de uma frase que o Mamá me falou ontem, que é que o maior especialista de coronavírus no mundo, ele tem 6 meses de experiência. 6 Então, meses. na verdade, é uma doença nova e que cada dia a gente vem aprendendo mais sobre ela e vendo que algumas coisas não eram verdadeiras e algumas outras coisas passam a valer. Pedrão, eu ouvi... Pode falar, Mamá. Fala aí. Não, eu acho legal de comentar também, cara, que na verdade, a gente está falando de uma infecção viral aguda. Sim. Até hoje, a maioria das infecções virais agudas que a gente conhece, a terapia é de suporte. Assim, pensa aí. Sim. Dengue, zika, chikungunya, você faz o quê? Você avalia o paciente conforme a gravidade dele, você vai intervir mais ou menos, mas não existe um tratamento específico. Ele pode reduzir o tempo do ciclo viral e reduzir o tempo da recuperação desse paciente, mas curar, a partir do momento que ele toma o remédio, resolve, não tem. Então, assim, a gente está lidando no mesmo espectro de infecção viral aguda, então a gente está pensando também em terapia de suporte. Em todas as outras, a maior intervenção é a vacina. Então, tipo assim, intervenção da fase aguda, a infecção viral vai se desenrolar, na maioria das vezes, bem por ela mesma, não por uma intervenção que você tenha feito, uma dipirona que você tenha dado, ou um antitérmico, ou qualquer antiviral. Exatamente. Pelo curso normal da doença. Pode falar aí, João. Uma doença que sai um pouco disso foi exatamente a última pandemia que a gente teve, que foi da gripe suína, né, da H1N1, que a gente ali tinha assim, o Tamiflu, que era um medicamento de tratamento antiviral, né? Eu acho que é importante dizer isso, que a última pandemia efetiva que a gente teve, que foi do H1N1 em 2009, a gente ali tinha um remédio para tratar, né? Aí realmente as outras 4 maiores pandemias do século, nenhuma a gente teve. E mesmo assim, Mufa, é importante frisar que ele teve desfecho benéfico em relação à mortalidade, mas muito maior em diminuição dos sintomas. Se você for avaliar os estudos dele, não é nem sempre o desfecho final de mortalidade que ele foi benéfico, foi na diminuição dos sintomas do paciente. Exato, mas era um medicamento que atuava no vírus, né? No vírus, sim. Fala aí, João. Não, mano, só ia falar que esses casos sempre assim, quanto mais grave ou pior os casos, as pessoas tentam achar milagres ou remédios que vão resolver. Exato. E ponto, e é esse, e tentar estigmatizar como
um milagre, achei a cura e pronto. Isso é do interesse de todo mundo, mercadológico, o laboratório, o hospital que consegue o protocolo que ele cura, médico que, eu descobri. Então, só tomar sempre cuidado com milagre. Milagre não tem. Sobre isso também, cara, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai falar muito. Não tem evidência comprovada, não é baseado em evidência. Vai sobre tratamento. Vai rolar. Vai rolar, isso vai chegar. Deixa rolar. Não, eu vi um comentário em alguma das aulas que eu assisti de um cara que eu achei bem pertinente. Ele falou, cara, tem 6 meses, como falou, tem 6 meses a doença. Como é que a gente quer estudos, tipo assim, mega rápidos, com mega eficiência em 6 meses? Se a gente for parar para pensar, as doenças do que já está bem estabelecido nas outras doenças de intervenção. Primeiro são feitos estudos clínicos competentes, com todas as análises críticas que a gente exige. Aí é pego vários estudos, é feito meta-análises, revisões, que aí vão gerar guidelines, que aí vão gerar vida para protocolo, para você avaliar se foi bom ou não, para, tipo assim, você criar um protocolo bom. Então, tipo assim, olha a cadeia de coisa que acontece para você ter uma intervenção bem adaptada, bem feita. Aí, tipo assim, em 6 meses a galera quer lançar, às vezes em 3, 4 quer que saia alguma coisa muito bem determinada. Não vai sair tão rápido. É muito difícil. Cara, foi isso que a gente estava discutindo antes, falando que é um conselho para todo mundo. Cara, eu não aproveitei isso na faculdade, sinto muita falta. A matéria, não vou entrar aqui no mérito de quem deixou de dar matéria, mas sobre análise de, artigo científico. Você tem um olhar crítico para procurar artigo científico que seja factual, que ele seja bem embasado, saber selecionar sua leitura e o que você acredita no que você lê de uma maneira crítica, cara. Hoje... Desculpa, João, perdão. É porque você vai pegar para ler, o Pedro me mandou o pubcovid.pt, pubcovid19, que é publicações só sobre o Covid. Cara, eu fui ler sobre ultrassom, point of care, um paciente, meta-análise de um paciente. Estão publicando, a galera ficando maneira de querer publicar primeiro, ser o primeiro que publica, o primeiro que descobre, e faz uns estudos merda. A verdade é que é um estudo que não tem, cara, um paciente, 10 milhões de casos, um paciente, você não pode botar isso como um estudo sério. Então, eu tive que aprender depois, principalmente na residência, a fazer artigo científico e a ler artigo científico de uma maneira crítica. PN, J, os valores, tudo mais. Então, eu recomendo todo mundo da faculdade, cara, desde já, medicina baseada em evidência, aprenda a ler esse artigo científico, aprenda onde procurar, o que é muito importante. Pergunta aí, vocês falaram, né, que o protocolo ele varia, né, de hospital de setor para setor. Vocês têm uma certa independência dentro disso. Só que uma outra pergunta que fizeram, acho que é um pouco mais específica, que eles perguntaram como que é exatamente tipo, o manejo terapêutico específico nos lugares que, em geral, né, nos lugares que vocês trabalham. Você tem o paciente, normalmente quando a gente recebe o paciente, ele já é um paciente grave, ou é entubado, ou em vias de ser entubado, né? Então esse é um paciente que a gente realmente tem que ficar bem de olho nele. É um paciente que normalmente evolui com insuficiência renal aguda, é um paciente que desidrata muito fácil, a gente tem que realmente ficar medindo a diurese dele, com exames laboratoriais diários, e temos que ter muito cuidado com a infecção secundária desse paciente. Foi feito um trabalho na Itália de autópsia dos pacientes jovens, porque eles queriam entender por que estava morrendo gente jovem. E eles começaram a ver que o óbito estava diretamente relacionado à infecção secundária, a infecção bacteriana secundária pulmonar, né? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. O paciente que é entubado, ele já tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é um grande risco que a gente corre. O paciente, ele melhora muito com prona, tá? O prona, para quem não sabe, é a gente fazer o paciente em decúbito ventral, situação de nadador, que a gente chama. O paciente acordado melhora com isso, e se não me engano, ou eu li ou alguém falou, o porquê que a gente prona também um paciente que está entubado, né? Mandei uma pergunta para o Caio aí. Não é isso? Foi uma pergunta que me fizeram agora há pouco. Você facilita o trabalho, é a mesma ideia. Quando você deita de bruço, você faz o decúbito ventral, você tira o peso, porque o pulmão ele é mais posterior, né? Você tira o peso do corpo do pulmão e você consegue expandir ele mais. Então, quando você faz isso no paciente entubado, você ajuda ele a expandir, você melhora o trabalho do ventilador e assim você consegue fazer mais troca pulmonar, né? Obviamente, esse paciente precisa de acesso venoso profundo, porque hidratação, são antibiótico terapia, são drogas o tempo todo. Às vezes precisa de noradrenalina, precisa de sedativos. Esse paciente precisa de uma PAM, de um acesso venoso central para aferição de
de pressão arterial. Pedrão, te perguntaram aí quanto tempo que fica. Normalmente fica 16 horas, 16 a 18 horas que fica em prona. Mas isso não é mudança para o Covid, o prona já é bem estabelecido na síndrome aguda respiratória. Né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, não é algo novo do coronavírus. Lembrando que é importante que a posição quando você deita o paciente, ele está com tubo, ele tem que estar com o rosto virado. E essa virada é de 2 em 2 horas. Mas o paciente em prona, você virando o rosto dele de 2 em 2 horas para não fazer escara, né? Não fazer úlcera de pressão. E tem indicações, tá? É importante saber que tem indicações de fazer a prona. Apesar da prona ser bem estabelecida como uma técnica que ajuda na ventilação, ajuda na melhora da que a gente chama PF, da perfusão do paciente, mas tem indicações de você fazer a prona, porque como todo procedimento, ela não é isenta de risco. Exatamente. Tem risco de extubação, tem risco de perda desses acessos profundos que o Pedro falou. Então, tipo assim, a prona é muito boa, a gente vê resultado de fato, não só no COVID, mas em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, mas ela não é isenta de risco, não. Uma coisa interessante que você falou isso, Freitas, que a prona às vezes atrapalha, eu não sei se entra isso no tratamento, mas a traqueostomia do paciente, né? Eu já estou fazendo um levantamento que eu pretendo escrever um trabalho depois sobre a traqueostomia, mas eu já estou com 11 pacientes hoje. E os 2 primeiros foram feitos de maneira precoce por conta de fuga aérea. Então, bom, aí a gente começou, olha, fuga aérea, né? Engraçado, parece que tem alguma coisa ligada à traqueomalácia, por que está acontecendo, né? E quando a gente ia fazer a traqueostomia, e quando a gente abre a traqueia, a gente normalmente vê o tubo. E nesses 2 pacientes, por um acaso, eu não vi o tubo quando eu abri, o que levou a gente a pensar o seguinte: essa fuga aérea possivelmente é na prona, deslocava um pouco o tubo para cima, e aí o cuff não conseguia fechar totalmente a traqueia, e aí sim a gente tinha fuga aérea. Então, quando tinha fuga aérea, a gente falava, olha, tenta botar um pouquinho o tubo para dentro, e isso acabou resolvendo, a gente não teve mais problemas de fuga aérea nesses casos. Então é isso, é uma doença nova, a prona acontece isso, ela faz isso com o tubo, né? Você faz um desloca e acaba tendo esses problemas. Fora isso que o Pedro falou, a gente vai falar de tratamento, algumas coisas específicas mais na frente, já que a gente vai ter tempo, então eu não vou me ater a nenhum específico agora, mas novamente frisar, o que a gente usa muito no CTI é o que já é pressuposto, é terapia de suporte. É o suporte clínico intensivo do paciente, se o paciente tem uma descompensação hemodinâmica, se o paciente tem uma descompensação respiratória, além do que poderia ser tratado na enfermaria, e já a profilaxias que a gente faz para qualquer outro paciente no CTI também, que a gente vai falar de anticoagulação, o corticoide, infecções bacterianas, ou até na própria síndrome respiratória aguda, coisas que estão além do COVID, não seria para o COVID em si, mas que são utilizadas no próprio CTI. Os protocolos estão basicamente, o paciente entrou no CTI, é um paciente grave, né? Então já entra com azitromicina ou ceftriaxone, como antibiótico terapia profilática, entra com hidroxicloroquina, na grande maioria dos hospitais que eu tenho visto, entra com corticoide e anticoagulação com clexane, com enoxaparina, não com heparina não fracionada. E suporte? Pois não. Deixa eu só falar um pouco então, né, na UBS. Na verdade, na UBS a gente vai ter o caso de síndrome gripal, que a gente já vai estar suspeitando. Saiu um protocolo agora recente para caso leve, não foi uma coisa que me convenceu, como eu estava falando para vocês, então eu não estou atuando ainda em relação a isso. A única coisa que mudou um pouco é que a gente já, síndrome gripal, na UBS, a gente já pensa em fazer o Tamiflu se for paciente grupo de risco, porque como a síndrome gripal é muito parecida com o quadro de Covid, e a gente tem um tratamento para o H1N1, a gente já entra direto com o Tamiflu, se for paciente maior de 60 anos, se for grávida, se for aqueles grupos de risco de doença cardíaca descompensada, diabetes, então a gente já faz o Tamiflu na unidade básica para evitar que o H1N1 desenvolva e ele precise ser internado, que no momento a gente está vendo que não tem vaga. Mamá, Oi. Não faço a menor ideia. Você tem noção quanto está custando o Tamiflu? Cara, eu não sei custo de verdade, porque como começou isso, foi um protocolo do Ministério, foi liberado de graça para todo mundo que precisa. Então, assim, eu não tenho tido problema de conseguir, não, tá? Na verdade, eu tenho conseguido medicar os pacientes. Porque o Tamiflu é um medicamento caro, né? Exato, ele é bem caro. Então, eu pensei, mas aí, Mas aí, como saiu no protocolo do Ministério, eles deram um suporte interessante de medicação e eu, na minha experiência pessoal, não tive problema até agora. Show. Então, antes da última pergunta aqui sobre as condutas... Na radiologia, como é que você está tratando os pacientes?
Ah, cara, presente da radiação, né? Aí a radiação veio, posso virar um mutante. Que merda. Então, vamos lá. Mas aqui, agora continuando, desculpa. Ô, João, Vai lá, vai lá. eu sei que você já tem visto, e eu também já vi com alguns pacientes meus de protocolo que segue esse. Você vai fazer lá uma colecistite e aí vê um vidro fosco. É você que aborda o paciente e fala aqui. Cara, porque na verdade os pacientes funcionam tipo assim. Se o paciente está por colecistite, ele realmente tem colecistite, no hospital onde eu estou atuando, todo paciente que vai ser internado, ele está fazendo uma TC de tórax. Independente, vai ser internado, faz TC de tórax, para a gente saber em que área do hospital ele vai ficar. Ele vai ficar na área suja, de paciente contaminado, ou vai ficar na área limpa. Então, faz a TC, porque se for fazer o PCR, às vezes não tem nem tempo de evolução de doença para isso, para sorologia e PCR, e também até sair o paciente vai ficar onde? Então, faz TC de qualquer jeito. O negócio é o que a gente falou, né? Paciente que é ambulatorial, que não está internado, não está pela emergência, ele vai fazer um exame de rotina para hérnia. Aí eu vejo um vidro fosco, eu abordo o paciente. Falo que é um achado não específico, falo que ele tem um achado que pode estar relacionado ao coronavírus e tal, e que ele tem que tomar os cuidados e tudo mais de isolamento, e se for da vontade dele, ele procurar um serviço de emergência. Eu também eu fico com a mão um pouco amarrada, entendeu, Pedro? Mas, por exemplo, lá no hospital que você trabalha, você encaminha ele para urgência? Ou não? Cara, eu não encaminho. É uma decisão muito do paciente, porque é um achado. E se ele tivesse fosco há 5 anos, eu falo, olha, tem um achado que pode corresponder ao coronavírus. Caso você tenha interesse, já quer não ficar emergência e tal, para o paciente às vezes pagou o particular para fazer o exame. Aí vai pagar o particular para a emergência. É difícil, cara. Eu converso com o paciente para não deixar ele solto, uma ponta solta, né, para ele descobrir no laudo 5 dias depois, uma semana depois, que ele pode ter coronavírus. Seria irresponsável isso. Mas eu converso com ele e ele acaba tendo que tomar a atitude que ele acha melhor. Beleza. Show. Então, antes da última pergunta aqui sobre condutas, vamos responder essa pergunta da Carol aqui no chat, que ela perguntou como está a questão da subnotificação em Petrópolis, se vocês sabem de alguma coisa. Tá subnotificado no Brasil inteiro, né? Isso. Até pelo próprio protocolo que a gente tem nas urgências, na maioria das urgências, você não testa todo mundo. Você testa o cara que vai provavelmente evoluir, que já tem uma evolução mais significativa, tá com frequência respiratória aumentada, tá com saturação abaixo de 95, 94, como a Mamá falou. Esses pacientes você testa, que são pacientes com a suspeição maior. Pacientes com síndromes gripais leves, você aconselha o isolamento, acompanha ele, notifica que se ele você notifica e você aconselha ele a retornar se ele tiver piora do quadro, mas não faz o teste, né, Freitas? Eu acho que notificar, a gente tem a obrigação de notificar. Você notifica, desculpa, mas você não faz o teste. E só sai no boletim oficial. Só sai no boletim oficial se é testado. Quem é testado. Desculpa, eu me atrapalhei. Então, tipo assim, vai ser subnotificado. Isso não é só nível Brasil, não, tá? A Itália também sofreu isso, muitos outros países sofreu isso. Eu acho que o único que pode dizer que não sofreu isso em hipótese alguma é a Coreia, que testou todo mundo. Então, tipo assim... Uma coisa interessante, não sei se vocês têm essa percepção, apesar de, obviamente, subnotificado no país, a gente tem as porcentagens muito iguais à do mundo, né? Então, porcentagem de mortalidade, de recuperação, enfim. Então, a subnotificação afeta tudo. Afeta o número de infectados, afeta o número de melhoras, afeta o número de morte. Então, normalmente, o número ele vai ficando... Ele acaba se fazendo uma média, né? Porque, na verdade, você não testa o cara que fica bem, mas muitas vezes você também não testa o cara que morre. Mas, no geral, quem vai ser menos testado é quem não tem sintoma nenhum. Exato. Altera a porcentagem de mortalidade. Você viu, o Flamengo fez 242 testes, 38 eram positivos, cara. Pessoa totalmente assintomática. Então, isso infere que tem muita gente assintomática que não vai ser testada porque nunca vai procurar um serviço de saúde. Isso altera um pouco a mortalidade da doença, né? Porque ela, teoricamente, estaria mais baixa. Mas altera o número absoluto, né? O número relativo que eu digo é assim, como o mundo todo não está testando em massa, tirando algum outro exemplo, a porcentagem fica a mesma. Hoje a mortalidade no mundo da doença é de 6,8%. No Brasil, é 6,9%. Eu discordo de você. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que a mortalidade ficaria alterada para menos
se todo mundo fosse testado. Não, mas que é o que acontece na Coreia. Não, é óbvio que ficaria, gente. Todos os países que testam mais têm a mortalidade mais baixa. Não, mas é óbvio que ficaria mais baixo. O que eu estou dizendo é, se a gente pegar todo mundo e testar, o mundo todo testando direitinho, vai cair para um ponto coisa e o Brasil vai ficar nesse mesmo número. Sim. O que eu estou dizendo é que... Mudava em absoluto, mas não em relativo. Não, é claro que não. Eu estou dizendo que, como não tem ninguém testando direito, se você for pegar a média global de mortalidade hoje é 6,8%. A do Brasil é de 6,8%. No geral, sim. Então, assim, a gente, como ninguém está testando, não é só o Brasil que está com déficit de teste, é todo mundo. Então, a gente fica mais ou menos naquela... Né? Sim, tá certo. Vamos lá. Show. Então, agora vamos passar para a pergunta polêmica aqui, né? Que eu acho que está todo mundo esperando. Em relação à cloroquina, ela tem sido utilizada nos protocolos de serviço onde vocês atuam? Sim. Paciente grave. Onde eu trabalho, não. Sim. Tem sido usada nos pacientes mais graves. Sei, a pergunta é só essa. Se tem sido usada, mas fica aberto aí para vocês comentarem o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Eu acho, sinceramente, que o grande negócio agora é o que saiu ontem, né? Sobre a liberação para o Mamá, né? De fazer cloroquina para todo mundo, não é isso, Mamá? Então, o protocolo saiu ontem, né? Para a gente usar para qualquer paciente com sintoma leve. Eu acho que a gente não tem estudo, acho que o Pedro pode falar um pouco melhor para isso, que se aprofundou mais, mas acho que a gente não tem... É o que eu estava falando na hora que a gente estava falando aí de protocolos de Galaxy atuam. Eu atuo no posto, saiu um protocolo. Eu não me convenci desse protocolo, então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma relação muito boa com o paciente, a gente tem que conversar, e eu acho que essa situação de ciência com um senso comum e tal, a medicina da família trabalha isso muito, né? Porque, assim, volta e meia eu tenho um paciente que usa, sei lá, moeda por cordão umbilical, eu tenho que explicar para ele que tem... Não, isso é uma coisa que o médico de família, ele tá toda hora atuando, que o cara usa o chá... o cara usa o chá, não sei o que, melhorou, por isso eu vou usar. Então, assim, é uma coisa que vai me dar mais trabalho, vai dar muito trabalho, você vai botar uma pressão nos médicos de família que estão na linha de frente o tempo inteiro, porque vai chegar a gente lá falando, eu quero tomar, e acabou. Mas, como a gente comentou na conversa, é o protocolo, você tem autonomia para fazer ou não fazer. E eu acho que a gente tem que lembrar muito dos princípios da medicina, né? E um dos principais dele é não causar iatrogenia. Então, se tem alguma coisa... É o primeiro, né? Exatamente. Então, assim, você tem alguma coisa... A gente tem muito medo aqui de não fazer, ficar naquela coisa de tenho que fazer, de tenho que atuar, de tenho que dar uma receita, e não é bem assim. A gente sabe que terapia de suporte ajuda muito a gente a resolver diversos problemas. Então, assim, o protocolo saiu anteontem, tá uma confusão em relação a isso. Saiu um termo de adesão, então o paciente tem que assinar um termo em que cita o estudo que o Pedro vai falar com vocês um pouco melhor. Mas onde eu trabalho atualmente não é parte do protocolo. Infelizmente, eu acho que a gente está aqui falando entre médicos e futuros médicos, enfim, que são médicos daqui a pouquinho, que a gente vai tentar falar sobre ciência, né? A gente não quer falar sobre o que eu acho, o que eu quero. É claro que a gente tem que entender que a gente está numa pandemia. E numa pandemia a gente tem... É claro que todo mundo aqui torce para que a cloroquina dê certo, né? Eu torço para a água funcionar, porque a água é barata e tá aí para todo mundo. Mas a ciência não funciona dessa forma. E se vocês me permitem, eu vou pegar um tempinho, porque eu fiz um resumo dos mais novos, saíram agora, nessa semana. Mas antes disso, para a gente discutir um pouquinho como é importante a gente ler e principalmente entender o método do trabalho, tem um trabalho que saiu em 2018, 13 de dezembro de 2018, meu aniversário, inclusive, Galo. no British Medical Journal. 13 é Galo, inclusive. E o título, obviamente esse é um trabalho educativo, mas foi publicado, ele tem método, ele é bem escrito, uso de paraquedas para prevenir morte e trauma grave quando saltar de um avião. Um trial controlado, randomizado. O que eles fizeram? Eles pegaram 92 passageiros de avião, 23 aceitaram o trabalho e foram randomizados. Metade saltou da asa do avião com paraquedas e metade saltou do avião uma mochila vazia. E o resultado deles foi que não houve diferença significativa entre o uso do paraquedas ou da mochila vazia. A única questão é que quando você vai no método,
eles colocam que o avião ele está parado no chão. Eles só pulam esse estudo ele é verdadeiro. Esse estudo ele sai numa revista exatamente com essa função de educação. E, inclusive, está aqui. Eu preciso mandar depois. Eu não sei como é que a gente vai fazer para mandar para quem está aqui. Posso mandar no chat aqui, né? Tá. Ou você encaminha para a gente posta no Instagram depois, sei lá. Tá ótimo. Então, eu acho que é importante esse exemplo para a gente ver o método e como as coisas são feitas. Então, no dia 7/5, no New England Journal of Medicine, tem o estudo observacional de hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com Covid-19. Como é que eles fizeram esse trabalho? Eles pensaram em ver a associação entre o uso da hidroxicloroquina e o desfecho do paciente em intubação ou óbito num paciente internado em Nova York. Foram excluídos os pacientes que foram para o tubo ou morreram nas primeiras 24 horas internados, né? Foram 1.446 pacientes. Eles retiraram 70 que morreram ou foram intubados nas primeiras 24 horas, sobrando 1.376, onde 811, ou seja, 58,9% dos pacientes, fizeram uso da cloroquina com 600 miligramas de 12 em 12 no primeiro dia e 400 miligramas por dia dos próximos 5. E 565, 41,1%, não receberam tratamento. O desfecho deles foi que os pacientes com cloroquina, graves, obviamente dizendo, tiveram piores respostas do que os que não tomaram. Eles usaram a PF como um parâmetro. O PF, para quem não sabe, você pega a PO2 da gasometria do paciente e divide pela FO2 que você dá do paciente ou na ventilação mecânica ou em ar ambiente ou com Venturi. Foram 223 para o paciente que usava hidroxicloroquina, ou seja, um paciente em SARA leve, contra 360 dos que não utilizaram, e que 360 a gente considera um paciente em SARA, né? Então, eles chegaram, e a importância no resultado é que eles colocam que não há evidência de melhora. E eles dizem que há necessidade ainda de mais estudos e que a gente não pode levar por isso. Então, a responsabilidade do trabalho a gente vê nos resultados. Um que saiu dia 11/5, na JAMA, uma associação do tratamento com cloroquina ou azitromicina com óbito intra-hospitalar em pacientes com Covid-19 também em Nova York. O método é um estudo retrospectivo de 1.438 pacientes em Nova York, comparando o tratamento com nenhuma droga, né? Foi uma coorte multicêntrica, então eles pegaram 25 hospitais, enfim, fizeram tudo isso. Grupo 1, só hidroxicloroquina. Grupo 2, hidroxi e ácitro. Grupo 3, só ácitro. E o grupo 4, nada. O desfecho primário que eles procuraram foi mortalidade, desfecho secundário, alterações eletrocardiográficas ou alterações cardíacas. Desses pacientes, 59,7% eram homens com a média de 63 anos, então a maioria fator de risco. A probabilidade de óbito nos pacientes que tomavam hidroxicloroquina e azitromicina foi de 25,7%. Só um segundo, o telefone tocou de novo aqui. Desculpa, pessoal. Foi de 25,7%. E o que não tomava nada, 12,7%. Então, que eles concluem que não há diferença significativa entre usar ou não usar, né? Para a gente não falar que a gente não fala do Brasil, a gente tem um estudo da UFMG, saiu dia 8/5 agora, onde eles perguntam no trabalho: temos evidência suficiente para uso de hidroxicloroquina na pandemia? E a resposta, para mim, é a principal, e eu acho que é o que a gente tem que pensar. A resposta deles é que não há efetividade, porém a cloroquina pode ser promissora. É isso que os outros trabalhos não estão falando. Eles falam que não faz bem, mas também não faz mal. E o uso, e esse é o ponto, né? E o uso deve ser restrito a trials clínicos até termos evidência para recomendarmos esse uso da medicação em outros pacientes. O que isso quer dizer? Um exemplo, o Gafreguin, a Unirio, que hoje é o foco, e hoje é um dos centros de coronavírus no Rio de Janeiro. O que se faz? Olha, lá vamos fazer um trabalho. Então, nós vamos guiar todos os pacientes da Tijuca e adjacências para lá. Todos os pacientes que entrarem ali vão entrar no trabalho. Então, esses pacientes vão tomar cloroquina, estando graves ou não estando graves. E ali a gente faz um pequeno grupo e você consegue, num centro, 2.000 pacientes em 2 semanas, durante a pandemia, para você ter resultados, para depois você soltar. Aí você pega o estudo que o governo utilizou, um dos, né, e o principal que eles utilizam, que é o estudo francês,
que é hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento de Covid-19. Os resultados de um trial não randomizado. Já começa aí. O título já te fala que é um não randomizado, o que já traz muito viés para esse trabalho, né? O método, eles pegaram franceses Covid positivo, então eles tinham que ter o PCR positivo, incluídos em um protocolo de braço único, ou seja, a gente não tem um controle, recebendo 600 miligramas de hidroxicloroquina dia. E aí eles testavam esse paciente diariamente com suave e eles queriam ver como é que o vírus se comportava, né? E dependendo da clínica do paciente, eles associavam a azitromicina. E o endpoint deles, eles terminavam o trabalho no D6. O paciente estava no 6º dia de tratamento, eles terminavam o trabalho deles e viam como é que eles iam ficar. Quais são os pacientes deles? Eles tinham 6 assintomáticos, 22 com infecção de viária superior e 8 com infecção pulmonar, dando 36 pacientes. Destes, 16 não aceitaram participar do trabalho, então eles ficaram com 20 pacientes. E aí, fazem esse trabalho por 6 dias com 20 pacientes. O que me deixa assustado é a conclusão. Você vê os trabalhos de Nova York com 1.400, coorte, 25 hospitais, tudo randomizado, dizendo na conclusão, olha, não parece ter melhora, mas a gente ainda precisa de mais trabalho. Você vê a responsabilidade do pesquisador nisso. Você pega a conclusão desse trabalho, ele fala, apesar de pequena amostra, nossa pesquisa mostrou que a hidroxicloroquina está significativamente associada com redução ou desaparecimento viral e seu efeito é reforçado pela azitromicina. A conclusão dele, ele está dizendo que é para usar cloroquina e azitromicina sem nenhum tipo de embasamento científico. Então, ninguém está dizendo que a gente não quer que a cloroquina dê certo, que a gente está discutindo ciência. Cientificamente, não é possível dizer que a cloroquina funciona. E mais, o que está sendo feito nada mais é do que alquimia e achismo. É isso que está acontecendo. Né? Pedrão, um adendo, além de todos esses problemas que você falou, dos 20 pacientes que ele trata, 6 interromperam o tratamento. E nesses 6 ele fala que foi perda de segmento. Normalmente, perda de segmento em um estudo clínico que você faz é quando você não sabe o que aconteceu com os pacientes. Você dá como perda de segmento. No caso dele, esses 6, 3 foram para UTI, 1 morreu, 1 teve náusea e 1 sumiu do hospital. Foi embora, Deus sabe por quê. Ou seja, não é perda de segmento. Você tem aí os desfechos dos pacientes. Além disso, ele fala, ele não cita co-intervenção. O que é co-intervenção? O que você fez além disso para os pacientes? Porque os pacientes fizeram outras medicações além disso, como tratamento comum, uma terapia de suporte que a gente falou. Foi igual para todo mundo? Não foi. Aí ele fala no final da conclusão que ele fala, não, estudos clínicos ainda, outros estudos clínicos serão feitos e os efeitos colaterais serão citados em papers, em publicações posteriores. Quer dizer, nem os efeitos colaterais o cara fala. Então, tipo assim, eu dei, dá certo, meio que foda-se o que acontece fora isso e usa isso. Então, tipo assim, cara, não faz nenhum sentido. É claro que a gente quer que a cloroquina dê certo, é claro, é óbvio, porque assim, isso seria o melhor dos mundos. Isso funciona. A cloroquina, ela é um medicamento antimalárico e principalmente para lúpus, os pacientes hoje utilizam. Não, ela é barata, ela é acessível, anos, ela já está bem já está bem disseminada no mercado. Então, tipo assim, seria ótimo que fosse. Desculpa, fala, João. Você tem que pensar no efeito dela. Então, a gente vai discutir qualquer medicamento, tem que pensar como ele age no corpo, por que ele é usado em outras doenças, né? Então, por que ele é usado no paciente lúpico? A cloroquina tem efeito imunomodulador, né? Ela controla o sistema imune. Que o lúpus seria uma doença autoimune, ele controlaria o sistema imune e, no caso especificamente do coronavírus, ele atuaria impedindo a tempestade de citocina, que seriam os casos mais graves. Igual um paciente séptico faz uma tempestade imunológica e ela atuaria imunomodulando isso. O efeito em paciente lúpico, ele começa a ser notado a partir de 7 semanas de uso contínuo de cloroquina. Em 6 a 7 semanas. Ou seja, como é que você vai imunomodular um paciente com 3 dias de internação em CTI? E me convencer que o sistema imune dele está controlado porque você fez 3 dias, sendo que o paciente para lúpico, para ter resposta, são 6 semanas. Então, isso cai um pouco por terra. O outro seria impedir a replicação viral, como é usado em paciente na malária.
E não há... O estudo foi feito em célula de macaco, renal de macaco. Não foi feito estudo humano para dizer que isso realmente acontece e que, principalmente pacientes graves, já tem uma carga viral altíssima. Não teria grande benefício. Por isso que o pessoal está querendo instaurar, teoricamente, no início, para impedir a replicação viral no paciente que ainda no quadro inicial, mas não há nenhuma evidência que isso de fato aconteça. E chamar remédio de seguro, mas o paciente lúpico usa, o paciente X usa. Remédio é seguro após ele ser testado naquela doença e ser, através de ensaios clínicos, tido como seguro. A aspirina é seguro. É seguro em paciente com dengue hemorrágica? Sim, exatamente. Paciente João, anti-inflamatório é seguro. E se eu tiver glaucoma de ângulo fechado, é seguro? Nenhum remédio é seguro. Remédio é seguro depois que ele é testado para aquela doença específica e ele é tido como seguro. Aí ele é seguro. Ele é seguro. Conheço um monte de gente que toma e nunca teve nada. Qual doença que eles têm para tomar esse remédio? Aí já foi estudada a interação dessa doença com esse remédio. Caso isso não tenha acontecido, não há segurança. E, João... Desculpa, pode. Nessa questão que você fala, ainda assim, quando você determina, fez todo o processo e sabe que aquele medicamento é seguro, vamos dizer, angioplastia no paciente com síndrome coronariana aguda, com a indicação de angioplastia, já está bem determinado que é o tratamento, o padrão ouro. Quando você determina isso, você ainda tem um negócio que é muito interessante, que é o NNT, o número necessário para tratar. O que é isso? Você tem que tratar, vamos dizer, o NNT da angioplastia na síndrome coronariana aguda é de 20. Você tem que tratar 20 pacientes para ter um resultado satisfatório. Aquele resultado que o seu guideline apresentou que era satisfatório. Ou seja, você tratou outros 19 que não tiveram o resultado satisfatório que você encontrou no guideline. Ou seja, isso a gente está falando do tratamento padrão ouro. Imagina do que não tem evidência ainda. O tanto que você causa de efeito colateral para conseguir um resultado satisfatório. E no caso da pneumonia viral, que pode ser pelo simples fato de ela ser uma pneumonia viral. De ela já ia melhorar por ela mesma, não necessariamente pela hidroxicloroquina. Mas ainda é desconhecido, cara. É uma doença de 6 meses. Como a gente falou aqui antes, o que a gente tem de bem determinado hoje, às vezes pode mudar amanhã. E como a gente falou, a hidroxicloroquina saiu um estudo bem feito e é viável. Então, tipo assim, o desconhecimento ainda, a instabilidade de informação, toda hora é um estudo novo, toda hora é uma informação nova, relato de quadros novos, abrindo sintoma com sintoma gastrointestinal, com acometimento miocárdico, acometimento de injúria renal, tem vários relatos. Então, tipo assim, o desconhecimento ainda é um desafio. A gente está cada dia conhecendo a doença, cada dia conhecendo uma face nova da doença. Outra coisa que eu estou percebendo, que muita gente deve ver em rede social, é o estresse. Cara, os profissionais, a maioria de urgência, tipo assim, a equipe em si, não só médico não, a equipe de saúde, eu acho até que enfermeiro, técnico de enfermagem, muito mais afetado, porque eles lidam com o paciente com uma intensidade muito maior que o médico. Mas até então, você tipo assim, Oi? Eu Mas tô estressado, cara, mais que o normal. Mas a pressão tá controlada. Então, isso também é um fator de risco, porque você estresse, você fora do seu psicológico normal, você tende a erro, você tende a falha. Então, tipo assim, uma coisa se chama a atenção. Falta de preparação e estrutura, tipo assim, todo mundo conhece. Não é só no Brasil, a Itália sofreu muito com isso. Na Itália, que a gente ouvia falar que estava escolhendo quem que ia morrer, pelo número de ventilador, o número de leito de UTI. São coisas restritas, nenhum país do mundo estava preparado para uma pandemia. Então, tipo assim, há hospitais de campanha sendo feitos justamente para isso, para suprir. E uma última coisa que eu acho que eu tô vendo muito na urgência e no CTI, é a questão do atestado de óbito nos casos suspeitos, que a gente ainda não tem o PCR e o teste rápido veio negativo, que a gente sabe que a acessibilidade é ruim. Cara, quando você determina que é um caso suspeito no atestado de óbito, você priva a família toda de um velório, você priva a família de todo aquele procedimento normal, é cação fechado, ele não vê corpo, não vê nada. Então, tipo assim, tá tendo muita briga. Por que meu paciente, que meu familiar é? Por que meu irmão, meu filho, meu pai é? Se não tem teste. É difícil você passar isso para os familiares, principalmente no SUS. Mas a galera briga, não tem teste, não tem evidência, não tem prova, você vai botar que é Covid. Então, acho que isso é um desafio grande que a gente está tendo aqui ainda, conscientizar as pessoas.
Bom, na cirurgia mudou praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Não só no paciente COVID, mas mudou toda a estrutura da cirurgia. Eu acho que essa pergunta vai vir na frente, né? Mas qual que é o desafio do paciente COVID? Na minha área, o grande desafio é exatamente o procedimento, uma traqueostomia que eu tenho que fazer, que seja qualquer cirurgia. A paramentação, aquilo é muito ruim, né? Para a gente traqueostomizar. A gente acabou escrevendo um protocolo, a gente limitou as pessoas dentro da sala, então só o essencial, então o cirurgião que vai fazer, o assistente dele, o fisioterapeuta na cabeceira e o enfermeiro circulando, né? Dentro do quarto. E aquela situação que você já está exposto a um risco enorme, a traqueostomia é o procedimento com maior potencial de infecção em número de pessoas, né? A intubação, teoricamente, você fica com 2 pessoas, o que intuba e o que está circulando e fazendo anestesia. A traqueostomia são 4, então você, né, se tiver alguma falha técnica, você tem ali um risco de infecção de 4 pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você colocar aquela roupa de astronauta, você colocar aquela bota, você colocar 2 luvas, você bota óculos, bota N95, bota face shield, é muito ruim porque o óculos ele já tem um índice de refração, que a gente não estava preparado, eu não uso óculos, então você usa um óculos que é plástico. Então você já tem um índice de refração, você já não vê com o seu olho, né? Normalmente veria. Quando você bota uma face shield, você tem um segundo índice de refração plástico, que fica tudo naturalmente embaçado. E aí você vai fazendo, embaça um pouco o óculos, embaça a face shield, e você não pode encostar em nada. Então é um momento muito tenso. Trabalhar com paciente COVID, né? Eu tive a oportunidade de intubar poucos, mas traqueostomizar já foram 11. Então, assim, realmente o estresse e a pressão para dar certo é muito grande, né? Porque você, além de ter responsabilidade com o paciente, você tem responsabilidade com outras 3 pessoas que estão com você no procedimento e você realmente não pode ter falha para evitar a infecção de todo mundo. Seguimos. Vamos lá. Eu falei. Oi? Tô brincando, vai lá. Ah, tá. Agora, as próximas perguntas eu vou botar junto aqui, que eu acho que pode falar junto. Como está a situação em Petrópolis e Rio de Janeiro? A questão de ocupação de leitos, números de respiradores, o que vocês sabem sobre isso? Caótico. Sempre. Caos, cara. Caótico. A ocupação dos hospitais vai estar sempre muito alta, né, cara? Assim, 85%, 90%. A grande maioria dos pacientes de CTI e UTI estão em ventilação mecânica, né? Até porque quando está no CTI já é um paciente mais grave e tal. Não tem nem muito o que discorrer, eu acho, sobre isso. É realmente a situação no estado do Rio, acho que como um todo, e no estado de São Paulo, e os do norte, né, vários, é bem caótica, cara. Assim, tanto no privado quanto no público, a gente vai controlando, né? Mas tem vários hospitais que, por falta de profissional, por falta de equipamento, por falta de outras coisas, estão em estado completo de caos. Na rede privada, um pouco mais controlado, mas a taxa de ocupação dos leitos é sempre normal, para mim, é beirando 90%. Eu acho que entrar nisso é importante, né, João? Assim, na verdade, tem muito problema de leito, respirador, enfim, mas tem muito problema que está faltando equipe, profissionais, pessoas. Porque, assim, estão sendo afastados ou porque estão sintomáticos, ou porque estão testando positivo, ou porque são do grupo de risco. Então, às vezes, a gente tem até alguns leitos que poderiam abrir, mas não abrem por causa disso. Então, eu acho que quando vai entrar na rotina, eu acho que é importante a gente falar muito sobre paramentação, sobre se cuidar, porque a gente pensa muito em cuidar do outro, mas a gente esquece que a gente pode ser um vetor também para essa doença. Então, a gente está ali e se a gente não se cuidar muito bem, a gente vê se está sintomático e está atendendo, e está passando, e está transmitindo, e está sendo afetado também. Então. É isso. E um cenário que a pandemia traz não é só dos doentes de coronavírus. Os outros doentes de CTI, principalmente, que é onde eu estou mais trabalhando, continuam a ficar doentes. Às vezes até mais, está tendo uma incidência de mais doente grave, porque tem ambulatório fechado. Então, tipo assim, alguns doentes que eram acompanhados em ambulatório não estão sendo, então eles já estão chegando descompensados. Alguns doentes renal crônico, que não estão conseguindo acesso tão fácil à diálise, já está chegando descompensado. Então, tipo assim, é uma superlotação não só pelo coronavírus, pelas doenças que já vinham tendo em tempos normais. Agora é uma impressão que eu tive, não tem nenhum nada oficial, mas a minha impressão é que na semana passada estava muito ruim aqui nos hospitais particulares, muito ruim mesmo, a ponto de saturar realmente, não ter vaga de CTI. Teve uma melhora
uma melhora nessa semana, até ruim dizer isso, mas quando eu vi, então melhorou, que bom, mas na verdade foram óbitos que foram tendo durante essa semana. Então o CTI deu uma esvaziada, então a princípio melhorou em relação à oferta de leitos. Não, pelo menos o privado em Petrópolis, neste momento, não está tendo muito risco de saturação, não. O SUS, o Freitas vai poder falar um pouco melhor. Está saturado. Está cada dia abrindo mais. E o grande problema do coronavírus é que o paciente ele entra no CTI, a tendência de permanência dele é grande, né? Longa. 14 dias, em média. O paciente que fica. E é isso, ele ocupa um leito e ele vai, num mês você consegue, numa situação ótima, num mês, num leito, você consegue 2 pessoas. Né? Exatamente. Vamos seguir. Vamos lá, então. Próximo. Existe alguma comunicação entre os setores para a troca de informações sobre os pacientes com Covid, entre UBS, enfermaria, CTI? Eu acho que não. Existe o sistema de regulação de vaga que meio que organiza isso, mas um setor, por exemplo, o Mamá me passar os pacientes dele, eu passar os pacientes pro Pedro, que é da cirurgia, tipo assim, atualização, não sei se a pessoa está perguntando, atualização dos quadros dos pacientes que estão internados e notificados, eu pelo menos desconheço. Não, eu acho que a pergunta é um pouco assim, olha, Freitas, você está no CTI, você vai receber um paciente da UPA. O médico da UPA te liga e fala como é óbvio, né? Olha, o paciente está assim, ele entrou isso de qualquer paciente. Normal, né? Mas não há de qualquer paciente. uma live assim no Zoom com todo mundo discutindo isso. A gente discute meio informal isso aí entre a gente mesmo. Não, mas assim, o que eu posso dizer que piorou é porque a gente separou o hospital em área contaminada e não contaminada. Eu, por exemplo, passava muito resultado crítico pessoalmente. Eu ia até o médico falava, cara, o exame fez agora, ainda não tem laudo, mas os pacientes têm tal coisa. Agora os médicos ficam isolados, né? Eu não posso ficar entrando na área corona só se eu me paramentar todo. Então, minha comunicação com os setores do hospital prejudicou bastante, porque eu não posso mais pessoalmente, às vezes, em casos críticos, passar resultados do exame de imagem. Ficou uma coisa um pouco mais difícil por causa dessa setorização entre ambientes limpos, né, teoricamente livres de corona, e ambientes onde ficam os pacientes contaminados, onde fica todo mundo paramentado, e eu já não posso adentrar nesse ambiente com a mesma liberdade. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de passar... Ontem eu fiquei 2 horas para passar um pneu peritônio. Não conseguia falar com ninguém. Simplesmente não conseguia falar com nenhum médico, estava todo mundo na área corona e os ramais ninguém atendia. Então, isso prejudicou um pouco até para o manejo do paciente de resultado crítico para passar. Mas, fora isso, o resto tudo habitual, né? Os setores se comunicam, MISP, segurança do paciente, todos os setores do hospital têm que se comunicar ou na passagem do hospital para outra transferência. E para quem está vendo a live aí ou não chegou ainda em cirurgia, o João falou do pneu peritônio. O pneu peritônio é normalmente uma patologia, um achado que tem que ser operado. Então, é necessário cirurgia de emergência nesse paciente. Então, essa dificuldade de encontrar um profissional no hospital realmente impacta um pouco na sobrevida do paciente. Né? Em relação a essa comunicação, não só com pacientes COVID, acontece, eu acho que uma facilidade maior aqui em Petrópolis, porque por ser uma cidade pequena, a gente, na maioria das vezes, sabe quem está de plantão nos outros lugares, por exemplo, conhece. Já aconteceu do Mamá ter paciente no postinho dele, que fui eu que atendi na UPA, e eu consegui ter uma visão muito melhor do paciente, porque eu sabia que ele era do postinho do PSF de Cascatinha. Liguei com o Mamá me passou tudo. Eu já tive paciente que eu atendi na UPA, porque eu sabia que ia precisar da visão do Pedro. Eu já adiantei para ele um parecer que esse paciente ia chegar. Então, tipo assim, isso acontece. Vai acontecer. Não aconteceu comigo ainda com pacientes com coronavírus, mas... Eu acho que eu ia falar isso, Freitas. Eu acho que a gente tem muita rede afetiva, que a gente chama, né? Isso é importante existir, mas é o que eu estava falando nos casos que eu tenho que monitorar meus casos lá. Se o cara vai direto para a UPA, eu acho que de alguma forma o ponto de apoio ou a vigilância epidemiológica de Petrópolis tinha que pegar ali o endereço desse cara e tentar ver se ele era coberto por uma área de PSF e passar essa informação para o PSF para eu fazer esse monitoramento desse paciente, porque ele pode ter um ponto de apoio, não era um paciente grave, não fez o teste, mas ele pode evoluir mal. Então, assim, era importante eu saber. Eu acho que nesse momento a UBS a gente tem historicamente um problema de comunicação, eu acho, nos serviços de saúde, e eu acho que isso enfatizou agora no coronavírus, porque hoje eu estava atendendo um paciente, a paciente me falou que tiveram 2 casos confirmados na rua dela, então eu tive que
correr atrás e tal, mas essa informação deveria chegar em mim, eu acho, assim, né, na verdade. Mamãe, eu não sei como está acontecendo agora no tempo de coronavírus, mas quando eu estava trabalhando na UPA, em tempos normais, eles estavam, pelo menos lá na UPA que eu trabalhava, eles estavam com uma equipe que tinha um formulário que a gente preenchia para o paciente que a gente achava adequado, que precisaria de uma visão no postinho, a gente preenchia, falava de onde o paciente era, e aí essa equipe da UPA, ela ligava para o postinho que atendia a região e passava o caso do paciente. Dava o número, contato, tudo, a gente tinha essa ficha para a gente preencher. Eu não sei se isso funcionava de fato, porque a gente não tinha acompanhamento, mas existia isso lá. Legal. Fala, Caio. Vamos lá, então. Agora, uma pergunta mais sobre a rotina de vocês, né? O que mudou na rotina de vocês no ambiente hospitalar ou independente do setor que vocês atuem? Eu vou falar primeiro, mas na verdade eu vou falar um pouco mais voltado para quem está assistindo a live, que possivelmente são pré-residência, né? Eu tenho ainda amigos, o João também tem amigos, o Mamá também tem amigos, Freitas com certeza tem, que ainda estão na residência. Então, o coronavírus impactou imensamente nos programas de residência, principalmente que entraram esse ano, obviamente, né? Principalmente nos cirúrgicos, né? Obviamente, nos clínicos, nos dermatológicos, enfim, mas acabaram as cirurgias eletivas, então, assim, não há cirurgia, né, para o residente. Todos os protocolos dizem que traqueostomias, intubação, quem está fazendo anestesia, a intubação, mesmo no paciente que não é suspeito de coronavírus, no protocolo de alguns hospitais está sendo que o staff tem que fazer para evitar a infecção do residente, né? Então, esse ano impactou muito em quem entrou na residência. E existe um movimento, e que ele é bem forte, de que as provas de residência desse ano sejam adiadas. Eu não sei se vocês estão vendo O isso, Enem né? já foi, né? O Enem já foi oficialmente adiado. O Enem talvez seja adiado em 2 meses. Porque o que de fato aconteceu? Quem está hoje no R2 de cirurgia, ou no R3 de cirurgia, não está fazendo o R2, né? Ele está fazendo nada, ele está fazendo clínica, enfim, ele não está produzindo o conhecimento que o R2 precisa ter. Então, a tendência é que esse período que ele perdeu seja adiado, então ele continue como um R2, e a prova de residência, existe esse movimento para que ela seja feita no meio do ano, para iniciar-se em agosto. Isso, obviamente, vai se arrumando com o tempo. Claro que isso vai causar muita dor de cabeça. Para vocês que estão aí pré-residência, tenham isso em mente, não percam, né, não se desesperem quanto a isso, pensa que é mais tempo para estudar, então continue estudando, continue fazendo aí seus exercícios, as apostilas de curso, do médio, enfim, qualquer coisa, e porque possivelmente isso vai adiar, possivelmente isso vai ser adiado. Bernardo, ex-presidente aí também, fala aí, Bernardo, que a gente que vai dar certo. Isso impactou muito para os residentes, né? Muita gente aí bem frustrada com o que poderia ser e não vem sendo, né? Agora, para a cirurgia, mudou tudo. Para mim, mudou absolutamente tudo, né? Eu sou da equipe do Dr. Barilo. O Barilo tem 60 anos, então a gente, obviamente, isolou ele um pouco do hospital, do trabalho, e vem sendo tudo comigo, a princípio de cirurgia torácica. Obviamente, ele dando todo o apoio, enfim, com dúvidas e conversando. Não tem sido muito pesado, porque é o que aconteceu, né? Os eletivos não aconteceram, mas tiveram dias assim de 5 traqueostomias num dia, e muda um pouco disso. Amanhã eu vou fazer um procedimento no paciente. Antes dele internar no hospital, eu tenho que tomografá-lo, eu tenho que ver o tórax dele. Se tiver vidro fosco, mesmo que ele fosse sintomático, a gente tende a adiar a cirurgia para ali 2 semanas, para que a gente evite colocar um paciente assintomático e com coronavírus, mexer no pulmão dele, principalmente, né? Para quem é cirurgião geral, atrapalhou muito, porque na cirurgia geral, apendicectomia, colecistectomia, tudo é feito por vídeo e está provado nos trabalhos que é melhor, né, o pós-operatório do paciente. Mas o fato do pneu peritônio, porque você vai fazer uma cirurgia por vídeo no abdômen, você tem que insuflar gás carbônico lá dentro, né, para criar um espaço para você trabalhar. E foi visto que quando você desinsufla, você parar a cirurgia, você tem que tirar esse gás carbônico. E como o coronavírus causa essas adenite mesentéricas, foi visto que ele pode estar também no abdômen, o fato de liberar o CO2 na sala poderia causar infecção da equipe. Isso causa um problema. E sem contar é extremamente estressante utilizar toda aquela paramentação para fazer cirurgia. Qualquer
qualquer cirurgia. A N95 você tem muito CO2, você acaba fazendo dor de cabeça com o tempo usando ela, o óculos aperta, enfim, a face shield você não enxerga direito, enfim, é muito ruim. Realmente mudou completamente a minha rotina. Tem pacientes que eu fico, enfim, a gente fica monitorizando por telefone, porque eu não consigo pedir para ele no consultório, não consigo pedir para ele no ambulatório. Hoje mesmo, tem uma senhora que eu tive que começar uma antibiótico terapia para ela. Eu tive que fazer uma receita virtual, assinar virtualmente, mandar, enfim, é uma coisa muito nova, que a gente, obviamente, tem que se adaptar, mas que tem sido muito, muito estressante a mudança do dia a dia. Fala aí, João. Você... Cara, para mim não mudou tanto, né? Rádio, a gente fica lá isolado no escuro e no frio, assim a gente meio que segue, né? Mudou um pouco, lógico, o volume de exame nosso despencou, a galera acha que aumentou, né? Não, despencou total, porque o nosso grande volume é paciente ambulatorial, é ressonância de joelho, de ombro, esses pacientes não fazem mais ressonância, cefaleia, ressonância para cefaleia, esses quadros investigativos não existem mais. Então, caiu muito o nosso movimento, caiu muito o nosso volume de trabalho, lógico, impacta também na rentabilidade nossa. Em relação ao dia a dia, a mudança é porque a gente tem que tomar cuidado com a tomografia, né? Entra um paciente Covid, vai entrar um não Covid. É um tempo, qualquer hospital sério, ou que deveria, pelo menos se preocupar com isso, a CCIH, é fazer uma limpeza e uma higienização total do aparelho, né? Para você não bota um paciente Covid e depois um senhor com 80 anos suspeita de verticulite. Porque você tem que fazer uma limpeza desse aparelho. Só que muitos hospitais só tem um aparelho e, às vezes, o tempo de limpeza o pessoal estima até em 2 horas para tempo de desinfecção do local. Então, bota um paciente atrás do outro. No serviço onde eu atuo, a gente tem 2 aparelhos, um ficou só para Covid, outro para não Covid, para a gente não correr esse risco de contaminação de um paciente ou de outro. E aí, quando vai paciente contaminado com bactéria, faz a higienização para a bactéria. Mas, no geral, a rotina mudou mais em termos de quantidade de trabalho do que na rotina do meu dia a dia de atuação. João, mercadologicamente falando, tá igual, tá pior ou tá melhor? Muito pior, muito pior. O volume de exame despencou, agenda de ultrassom não existe mais, basicamente, ressonância ambulatorial não existe mais. No hospital onde eu atuava éramos 6 radiologistas por dia, ficaram em 3, foi cortado pela metade o nosso número de radiologistas. Isso funciona para todas as áreas. Hoje eu li que o oftalmo se impactou em 86% dos atendimentos de oftalmo, 75% de dermato. Então, cara, se engana quem acha que um quadro de pandemia, de piora da saúde, traz mais movimento para o médico. Na verdade, completamente contrário. Todo mundo está sofrendo muito, mercadologicamente falando, o rádio foi muito afetado. O Sírio-Libanês e o Einstein cortaram 30%. Olha o tamanho dos caras. Cortaram 30% do salário e transferiram a área de medicina, a atenção básica, que é a do Mamá e a minha, de medicina diagnóstica, para outro local com redução de toda a equipe. Exato. Eu falo agora, então? Pode ser. Então, o meu dia a dia, na verdade, essa questão da paramentação, né? Não era um costume na atenção primária, a gente se paramentar inteiro. Então, a gente está numa transmissão comunitária, então a gente não sabe quem está transmitindo, quem está sintomático pode estar transmitindo. Então, todo paciente que chega vai estar de máscara, a gente vai estar paramentado. Existem várias formas de agendamento na atenção primária, não vou entrar aqui no que é bom, o que é melhor, o que eu acho. Eu gosto de trabalhar de uma forma de agendamento que, na verdade, eu não tenho agenda definida, o paciente, se tiver necessidade, ele vai procurar a unidade, ele vai ser atendido naquele dia ou no máximo em 24, 48 horas. Isso não deu para acontecer, porque tiveram vários protocolos, e até mesmo para evitar aglomeração, a gente diminuiu muito o número de consultas na unidade, então a maioria das consultas a gente está tentando fazer marcada. O que aconteceu foi que a gente conseguiu com o WhatsApp e com a telemedicina facilitar o acesso. Eu sei que eu estou falando de uma população mais vulnerável, mas grande parte hoje tem acesso a um celular, a um WhatsApp, a um telefone, então ela consegue entrar em contato com o posto está funcionando. A gente teve uma queda de consultas, com certeza, porque tem muita gente com medo de ir até a unidade. E eu também perdi um fator importante, que é o agente de saúde, porque eu tinha 3 agentes de saúde, 2 em grupo de risco, que estão afastados em casa. Então, ir para a comunidade, saber o que está acontecendo, está sendo um pouco complicado em relação a isso. Estou tendo muitos pacientes que não estão tendo o ambulatório da atenção secundária, como o João Vitor está falando, está fechado. Então, tem coisas que são sensíveis à atenção primária, tem coisas que a gente precisa de um apoio do especialista. Esse apoio não está acontecendo de uma maneira tão eficaz. Então, a gente está tendo que manejar muitos casos. E eu acho que
a telemedicina em si, a tecnologia foi o que mais facilitou nesse momento agora na atenção primária. A gente tem usado bastante, tem conseguido resolver bastante coisa. O Cremerge hoje liberou receita digital também, então aquele paciente que precisa de uma receita de uso contínuo, que é um paciente que já acompanha, a gente consegue fazer isso pelo computador, mandar para o e-mail, mandar para o WhatsApp dele, a farmácia consegue validar isso e reconhecer que é uma receita original, verdadeira, e liberar a medicação, tá? E em relação, assim, também tem a questão do pré-natal, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as gestantes estão com medo de ir na unidade, e foi visto os últimos estudos que, por exemplo, na pandemia do Ebola, lá na epidemia do Ebola, teve um aumento de mortalidade absurdo. Então, assim, de neonatal, porque elas não faziam pré-natal direito, então a gente está tentando espaçar as consultas. Vocês terão noção, eu faço uma média de 400 a 420 atendimentos no mês. No mês passado foi para 250 atendimentos. Então, assim, caiu bastante. E eu estou vendo que as pessoas não estão procurando. E eu estou tendo dificuldade de buscar essas pessoas. Eu tenho uma lista de atendimento dos meus pacientes. Eu estou tentando, de alguma maneira, mas tem muito assim, não, eu estou bem, não quero ir. Estou com medo de ir e tal. E a gente está tentando, assim, telemedicina, consulta virtual, fazer uma visita muito específica num paciente mais idoso, para evitar também levar para ele, que era o que eu estava falando, da gente ser vetor, de transmitir também. A gente está em contato o tempo inteiro com isso. Então, assim, na minha rotina do dia a dia, as mudanças principais foram essas. E é difícil. Eu trabalho na área que, ao mesmo tempo, na prática não mudou tanto. CTI e urgência, eu continuo recebendo pacientes graves, como eu recebia no CTI. E na urgência tem mais a questão do lidar com o coronavírus mesmo. E está chegando alguns pacientes com outras patologias graves, porque não estão tendo esse acompanhamento ideal na área do mamar, não estão tendo os acompanhamentos ambulatoriais das doenças que eles têm de base eficiente também. Só que tem um ponto muito positivo que precisou da pandemia para valorizar essas duas áreas. Valorizar, que eu digo, especialista nessas duas áreas. Eu não sou especialista em nenhuma das duas. O mamar tem até mais embasamento para falar. A esposa dele trabalha, é residente de urgência e emergência, então, tipo assim, é um especialista nisso. E a gente sabe que tem um especialista em medicina intensiva. Hoje, essas duas áreas são muito abordadas pelos recém-formados, não que estes sejam incompetentes ou não, mas a questão que todo o serviço deveria ter um especialista à frente. Todo serviço deveria ter esses profissionais gabaritados e especializados nele para gerir. E a pandemia está mostrando isso, jogando muito isso na cara. Que a gente não valorizava o emergencista, a gente não valorizava o intensivista. Tanto é que está se pagando agora a mais nos hospitais de campanha e em alguns grandes serviços por profissionais com título, sejam eles pós-graduados ou sejam eles já com título de residência, para gerir esse serviço. No caso do emergencista, gerir as emergências ou gerir os times de resposta rápida. No caso dos intensivistas, gerir os hospitais de campanha e as aberturas de novas UTIs nos hospitais que já existem. E sem contar, Freitas, a distribuição demográfica totalmente aleatória desses pacientes. A grande concentração no Sudeste, né, principalmente dos especialistas em terapia intensiva. Você pega situações igual, se não me engano, o Acre, são 3 intensivistas no estado inteiro. Então, isso não tem como dar certo. Né? Isso aí. Vamos lá para a pergunta no chat. Desculpa, Caio, só uma outra coisa. É importante isso mais ou menos que o Freitas falou. O coronavírus, eu digo do estado do Rio de Janeiro, tá? Na verdade da cidade do Rio de Janeiro. O coronavírus ele não colapsou o sistema, na verdade ele expôs um sistema que já está colapsado há um tempo, né? Uhum. Assim, quantas vezes a gente já escutou falar de gente nascendo e gente morrendo nos corredores de hospitais públicos do Rio de Janeiro? Então, assim, na verdade é isso que a gente tem que ter em mente. O coronavírus ele não colapsa nada, ele só expõe um sistema de saúde que, enfim, já era colapsado há um tempo já. De anos, tá? Eu só vou puxar a sardinha aí para minha área também, porque eu acho que a questão da atenção primária também necessita de uma valorização imensa. Uma valorização, porque é isso que você falou, não é só o Covid, né? A gente tá todas, assim, não existe uma doença que eu posso falar, não é minha área, eu tenho que saber minimamente ela, porque eu vou ser a porta de entrada também e eu vou precisar acompanhar esse paciente independente para onde ele for. Então, eu acho que isso é outra... Quando você tem um especialista, você tem uma pessoa que já atua há muito tempo na atenção primária, o manejo desses pacientes fica mais fácil, você consegue ver através dos números que a descompensação é um pouco menor, você evita que a pessoa vá à UPA
sem necessidade, é uma emergência, então você diminui ali o serviço de quem está na ponta atuando na emergência e pode atender os casos mais graves que podem ser sensíveis à atenção primária. Com toda certeza. Na verdade, os locais que tem que ter o paciente mais gabaritado, no que eu digo de nível de conhecimento, são exatamente urgência, emergência e posto de saúde da família, né? E, na verdade, o que a gente vê é o inverso. Você tem uma valorização do terciário quando o primário fica sucateado, e quando deveria ser o inverso, na verdade, né? Você vê em países igual a Espanha, que a Espanha é um dos focos, né, de atenção primária. Lá o médico da família ele é o profissional mais importante. A NHS do Reino Unido é a mesma coisa, né? O médico da família ele é uma figura importantíssima no sistema de saúde, né? E deveria ser também no Brasil, só que a gente realmente vê uma desvalorização importante. Show. Vamos para a pergunta aqui do chat que fizeram. Boa noite. O que vocês estão achando das consultas e cirurgias eletivas estarem suspensas? Tem casos que as pessoas estão infartando, por exemplo, dentro de casa por falta de consultas e por medo de irem ao UBS. Elas estão com medo de pegar o vírus e não vão pedir socorro. Falo infarto, mas como exemplo, né? Existem outras doenças. Isso aí a gente vai dividir em duas formas essa pergunta, né? O que a gente está achando das consultas e cirurgias eletivas suspensas? Cirurgia eletiva, eu sou totalmente a favor da suspensão neste momento, porque cirurgia eletiva demanda uma internação no dia anterior da cirurgia, o dia da cirurgia, e quando for tudo bem, no dia anterior o paciente vai de alta. Então você tem uma ocupação de 2 dias. Num contexto de pandemia, onde a gente acha, ou a gente tem medo do hospital superlotar, a gente fazer cirurgias eletivas, que a gente tem que lembrar que o fato de ser eletivas, elas não são livres de complicações, elas não são livres de internações mais prolongadas, de necessidade de CTI, dependendo da complicação que você tem na cirurgia. Então, cirurgias eletivas, eu acho que neste momento de pandemia está correto que a gente suspenda, né? As consultas, na verdade, elas estão suspensas casos a casos, né? O CFM libera a telemedicina, o que é uma grande vantagem, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que não sabem mexer, né? Imagina um idoso de 83 anos que, enfim, vai pedir para ele fazer uma videochamada por WhatsApp com o médico dele, fica complexo, né? Fica um pouco complicado. Mas isso deu uma ajuda sim. Agora, os pacientes estão com medo de ir para casa, isso é verdade. Eu mesmo já vi alguns casos de apendicite do paciente com dor. Ele iria normalmente, mas não vai demorando. No 4º dia, que está muito ruim, ele acaba indo, e é uma apendicite um pouco mais complicada. Isso já aconteceu em algumas outras situações de abdômen agudo. O que a gente precisa fazer é orientar os pacientes, né? Orientar as pessoas, que o hospital está aberto. O hospital ele funciona da mesma maneira que ele funcionava. A única questão é que a gente está em uma pandemia e o hospital se dividiu. Ele tem a área do coronavírus e tem a área limpa, a área que os pacientes, isso dizendo a grande maioria, né? Como deveria ser, e tem a área dos pacientes normais. Então, se você está com uma dor, se você tem uma situação que você acha que tem que ir para o hospital, você tem que ir para o hospital. O hospital ele continua funcionando para pacientes que não são coronavírus também, né? Eu acho que o que a gente precisa é dar mais informações para as pessoas, porque isso realmente tem acontecido. Ô Pedro, eu acho também que tem a questão a gente tem um problema aí de não ter uma cobertura adequada de atenção primária. Se for pensar em Petrópolis, eu acho que tem 45% de cobertura. Então, assim, você tem muita gente que vive na cidade que não tem uma referência para onde ir, que não tem uma segurança para onde ir. Você, às vezes, quando você tem um posto, uma atenção primária funcionando de uma maneira adequada, essa pessoa tem você como uma referência, ela consegue ligar para a unidade, falar com você, ela consegue... Então, assim, você consegue orientar ali, não... Eu acho que o seu caso, realmente, você precisa ir direto para emergência, você pode vir aqui que eu consigo te ajudar de alguma maneira. E eu falei um pouco antes, eu acho que assim, muitos consultórios de atenção secundária estão fechados e isso está recaindo na atenção primária, que a gente precisa de um apoio e tal, e não está tendo nesse momento. Tá? Acho que eu também falaram, o UBS seria prevenção se bem equipado. Concordo, acho que os UBS tinham que ser muito melhores equipados, os postos são pouco equipados, mas mesmo sem equipamento a gente consegue ainda ajudar nessa questão de evitar pessoas a irem sem necessidade, porque isso é uma questão de educação em saúde, né? É uma questão da gente conseguir identificar, explicar para as pessoas quais são os motivos, quais são as causas e ter uma referência para ela perguntar. E a gente, nesse momento, principalmente, precisa de uma sensibilidade um pouco maior do médico, porque o cirurgião já tem um pouco
do hábito de dar o telefone para o paciente quando ele tem alta, enfim, qualquer complicação que tiver, dúvida e tal. Acho que todo mundo vai ter que começar a fazer isso. O paciente vai ter que ter acesso ao médico assistente, pelo menos durante a pandemia, a qualquer momento, seja cardiologista, um clínico geral, um médico de família. Isso vai ter que acontecer porque a gente está vivendo isso. O paciente está com medo. Imagina, a gente que leu, que estudou, que sabe, a gente tem medo de entrar no hospital quando a gente tem medo de ver um paciente, de examinar um paciente. Imagina o paciente que está em casa e fala, pô, tem que ir para o hospital. E já passa milhões de coisas na cabeça dele. Com certeza. Só uma última pergunta rápida aqui que me mandaram no WhatsApp. Nos locais que vocês trabalham, existe algum setor, algum leito reservado para paciente de Covid ou isso varia de acordo com a demanda? Totalmente reservado. Os locais são separados, então você tem um CTI de coronavírus, você tem a enfermaria de coronavírus, tem um CTI de paciente não coronavírus, a enfermaria de paciente não coronavírus. Eu só queria falar rapidamente, né, do aspecto um pouco mercadológico. O Freitas falou um pouco dessa dinâmica que ficou alterada. Há uma valorização maior agora, eu acho que do médico emergencista e do pessoal da terapia intensiva e da atenção básica. Eu estava conversando isso com o Mamá antes. Também há uma valorização de ter plano de saúde. Os planos de saúde vão sair mais fortalecidos, no sentido que eu vi muita gente desesperada por não ter plano, para onde eu vou, como eu vou ser atendido, preciso de uma atenção. Então, mercadologicamente, isso altera, dá força para os planos. Eu acho que dá força para algumas áreas médicas, deve sair um pouco mais valorizadas, e dos profissionais de saúde em geral. Principalmente os médicos, em alguns tempos para trás, sofreram alguma desconstrução, muitas vezes política, por serem, de alguma maneira, tido como elite. Então, uma desconstrução do médico também muito por culpa das atitudes que os médicos têm, principalmente em relação aos serviços públicos. A gente vê muito descaso de médico no serviço público, em relação ao carga horária, em relação aí o jeito que trata paciente. Então, a gente também teve uma boa parcela disso. Mas esses momentos de pandemia, ver como os profissionais de saúde em geral, não só médicos, todas as áreas de saúde são muito importantes, como tem que ser valorizados e como a gente deve aproveitar esses momentos para exigir, não remuneração melhor, mas condições da gente atender o nosso paciente melhor, condições de trabalho, de equipe, da gente ter uma relação melhor, como o Pedro falou, com os pacientes, uma relação médico-paciente, de mais proximidade, de conseguir conversar, de talvez você não estar atendendo fisicamente, mas por telefone dar um apoio para o paciente que está com dúvida, que não sabe se ele pode ir na consulta, se não pode ir, se ele deve ir no hospital ou não. A gente entender um pouco a aflição que eles passam, e eles entenderem também que a gente passa as mesmas aflições, médico de 60 e poucos anos, 70 anos, oftalmo, fica dentro do paciente quase, um risco de contaminação altíssimo. Então, mercadologicamente, vai sair muito diferente. Eu imagino o mercado daqui para frente. Até a procura de emergência, acho que vai ser diferente. Muitos pacientes conscientizou do que é emergência de fato, o que não é. Por que ir numa emergência? Agora as emergências são mais vazias, as pessoas têm medo. Antes meu pé está doendo, vou na emergência. Então, eu prevejo um cenário ainda um pouco nebuloso, um pouco incerto, mas com certeza de mudança, mercadologicamente falando, para todo mundo. Sem contar como último comentário aqui, concordo plenamente com essa, e a gente não pode deixar de falar, não é o foco aqui, mas com a crise financeira que a gente vai ter, e vai ter, né, todo mundo, os planos de saúde vão perder e esses pacientes vão migrar para o SUS. Hoje o SUS já são 74% da população brasileira. Isso vai aumentar e vai demandar mais investimentos e mais estrutura do SUS para que a gente possa tratar bem a nossa população. E é importantíssimo a gente dizer isso, olha só, mais de 70% da nossa população utiliza o SUS, né? Então, a gente tem que defender, a gente tem que brigar pelo SUS, que melhorar o SUS, fazer uma coisa decente para todo mundo, né? Porque dá para fazer. É uma recomendação, a maioria da galera que está aí, que está assistindo da faculdade, se atentem muito para a mudança de mercado, como o mercado que você vai se inserir não é o mesmo mercado que eu me inseri. Hoje, por exemplo, o cara que vai formar para o ano que vem, já vai ser cobrado dele um conhecimento de emergência muito maior do que foi necessário na minha época, porque ele está lidando com um paciente muito mais grave. Eu fui preencher o atestado de óbito, eu já estava 6 meses dando plantão, ninguém tinha morrido no meu plantão. Então, assim, vai ser exigido que você tenha mais conhecimento técnico. E como você vai se inserir nesse mercado? Vai fazer mais curso para emergência? Quer ir para a medicina primária? Vai focar na sua residência? Qual mercado você vai entrar? Quais áreas cresceram dentro desse período?
Medicina também é mercado. É lógico, é uma relação humana, é uma relação médico-paciente, mas é mercado. É a nossa profissão, tem que se atentar para as mudanças do mercado e se mexer. De acordo com como o mercado mexe, para você se inserir melhor, para você ter uma remuneração melhor, para você poder exigir melhorias na sua área. Então, todo mundo que está aí na faculdade se atentem muito para como, a partir de agora, o mercado vai se mexer, os hospitais vão se mexer, os planos vão se mexer, vai ser consulta popular, que as pessoas não têm dinheiro para pagar plano, não vai ser. Se atentem para isso. Médico não é só conhecimento técnico de medicina, tá? Saber sobre mercado, saber é importante em qualquer profissão. E essa foi uma live muito protótipo, né, João? Foi um negócio que a gente teve a ideia e veio agora. Então, eu acho que tem vários outros assuntos. Esse, para mim, é um importantíssimo que a galera não se liga. É a parte financeira da medicina, não de, digamos, de remuneração direta que a gente fala, mas o seu planejamento, a sua postura mediante isso, como que você vai lidar com o ganho que você tem, os custos também que você assume depois de formado. Eu acho que isso é um lado que a galera não tem muita noção. E você precisa ter não só como médico, você precisa ter como pessoa, uma inteligência financeira, uma segurança. Então, você imagina que, tranquilo, não tem problema falar isso e tal. A minha renda caiu metade no período de pandemia. Metade. Cara, a minha não. Pô, não, mas tô dizendo assim. Isso, né? Tô dizendo. Você entende? Não, mas eu estou ilustrando exatamente o que você está falando. Mercadologicamente, afetou diversas especialidades, né? Diferentes formas. A minha não caiu. A do Freitas aumentou. Você vê o Cadão que está falando aí que caiu tudo. Realmente, você basicamente não vai mais um real. O Cadu falando, ó. Caiu tudo. Então, ficar atento, não, falando assim do planejamento financeiro em si, mas essas mudanças que o mercado vai fazer a partir de uma pandemia, vai mudar. E para a medicina também nesse aspecto mercadológico de como as coisas vão ser e tem um planejamento da sua inserção de mercado, inclusive no seu preparo técnico. Isso. Pô, como é que eu acho que o mercado vai me exigir o quê? Eu acho que a palavra, João, eu acho que a palavra que a gente tem que levar agora é adaptação, né? A gente vai ter que se adaptar a uma realidade que a gente não imaginava. A telemedicina, que era uma discussão, nossa, em janeiro era uma coisa meio carta fora do baralho. Hoje é realidade e ela vai continuar. E não acho que isso vai parar na pandemia, isso vai continuar, isso tem muita coisa envolvida. Então, assim, o que a gente vai precisar é se adaptar a tudo isso. As regras sanitárias dos hospitais vão mudar drasticamente. A noção de paramentação vai mudar drasticamente em todos os hospitais, não tenho dúvida disso. E a gente tem que tomar cuidado e segurar isso um pouco que a gente falou da ciência, né? A gente, como médico, a gente não pode, por conta de uma pandemia, se afastar da ciência. Então, a gente tem que defender, nesse momento, também a ciência. Como médicos, como estudantes de medicina, a gente tem que sempre pautar nossas ações baseadas nisso, né? É isso aí. Show, teve mais comentários aí no chat, não sei se vocês viram. A gente tá lendo aqui. Tá lendo? Então, Antes de acabar, Caio, antes de você acabar, eu acho que, não sei se alguém mais vai querer falar alguma coisa, mas eu queria, de todo coração, agradecer a todo mundo que participou. A gente chegou, se não me engano, a um pico de 94 pessoas, que ficou durante um bom tempo. Né? A maior parte do tempo. A gente acabou caindo para 79 e fixou em 79 até o fim da live. Então, assim, a gente preparou, por mais que a gente não achasse que fosse dar certo, né? A gente não esperava isso, eu tava esperando 30 pessoas. A gente preparou com todo carinho, todo mundo, e a gente ficou nervoso, eu ligava pro outro e falava, pô, mamãe, o que você vai falar? Putz, você está estudando, manda um artigo, o que você está vendo? Então, assim, a gente realmente se preparou para tentar trazer algo relevante para vocês. Dizer para vocês que a gente fica muito agradecido pelo carinho de vocês terem ficado aí até 9. Puta, são 2 horas de live já. Então, Pedrão, deixa eu pedir. Assim, acho que a gente podia fazer cada um a consideração final aqui e de repente fazer o sorteio, né, que vai rolar, acho que e eu ia pedir se vocês puderem também, não sei se vocês trabalham amanhã e tal, se pudesse depois a galera ir saindo, a gente ficar só a gente para poder fazer um balanço aí. Não sei se a Atlético vai querer manter esse modelo, acho que é importante. Claro. Pra gente ver o que foi bom, o que não foi, para vocês também terem um feedback aí do que rolou. Sim, vamos sim. Então, aí vocês fazem as considerações finais de vocês aí, depois a gente parte pro sorteio e encerra. Começa aí, Pedrão. Eu acho que a gente tentou, obviamente que a gente não é dono de toda informação, a gente obviamente pode ter falhado alguma coisa e não ter visto, mas a gente, com a maior das intenções, a gente veio para cá para tentar, primeiro,
passar o conhecimento para vocês, mostrar que a gente está aqui junto, apesar de ex-alunos, a gente tem um carinho enorme pela Atlética. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito... Eu sou old school, ó. Essa aqui é a antiga. Isso aí é relíquia. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu fico emocionado com todo mundo ter ficado aí. Muito, muito obrigado de verdade. E a gente está à disposição para vocês, pelo menos eu, né? Não sei os outros, eu estou falando de nós, mas para a gente fazer qualquer outro tipo de live, essa do mercadológico, de como é que a gente fez da parte financeira, como é que erro que eu fiz no começo, como é que eu tenho feito hoje, enfim. Eu acho que sempre é bom que a gente possa trocar conhecimento. Muito obrigado por todo mundo. Eu vou mandar os artigos depois, tá? Muito obrigado ao Mamá, muito obrigado ao Freitas, muito obrigado ao meu eterno presidente, João Vitor. Vocês levaram a live e eu fiquei bem mais tranquilo com isso aqui. Obrigado mesmo. Cara, eu perdi o bolão, né? Eu botei 20 pessoas que apareceram na live. Porra, me fuderam, né? Saí da live um pouco também, moçada. Pô, Quem ganhou cerveja? Pô. Quem ganhou no final? Eu, né? Eu. Não, mas olha só. Claro. Era 35 pessoas. Era um dia normal para nego estar na padoca. Aí nego fica live de corona. Pô, live de corona? Eu ia imaginar que nego ia querer live de corona, velho. Ah, pô. Você assistiria a sua live? Perdi o bolão. Você assistiria a sua live? Lógico que não. Minha live não tem nem por que fazer live. Não, tô brincando, ó, foi da hora e tal. Muito bom conversar com vocês também, né? Lógico que por ter o pessoal aí participando é maravilhoso e tal. E poder falar com os meninos também, que a gente tem muito contato, mas de amigo, né? Resenha e tal, mas às vezes não fala muito sobre saúde, né? A gente evita, às vezes, falar de medicina porque é um negócio meio chato, a gente já vive tanto isso. Mas, velho, muito maneiro, muito legal poder participar com vocês, ver que a galera ficou aí. Eu não sei se o nego tá vendo TV e deixou a live ligada. De qualquer jeito, pô, valeu. Deu audiência aí pra rapaziada. Obrigadão, gente. Mamá, vai você ou vai eu? Não, vou então. Queria agradecer a Atlética, agradecer vocês. Eu acho que isso que o João falou é importante. A gente raramente para conversar sobre esses assuntos, então pra gente foi muito enriquecedor também. Agradeço demais todo mundo que ficou, que participou. Espero que a gente possa, de repente, fazer outras vezes. A Atlética mantém esse formato aí, eu acho que é importante isso também. Obrigado mais uma vez para todo mundo e agora é você. Queria também, mais uma vez, agradecer a todo mundo, a Atlética pelo convite, as pessoas que compareceram aí. Também ouvi 2 horas aí. Foi uma expressão de consideração da galera pelo o que foi feito. Confessar que quando o João me ligou e falou, cara, e aí, topa? Eu falei, caralho, meu irmão. Puta que pariu. Um é radiologista, o outro já é medicina de família, o outro é torácico, cirurgião. Eu fiz, cara, o que eu vou falar 4 meses, meu irmão? Aí eu falei, pô, eu gosto, vou lá falar. E, tipo assim, foi uma surpresa, porque foi um ambiente muito tranquilo, a gente batendo um papo, eu me senti realmente numa conversa com os meninos, expressando a visão de cada um. E eu acho que é um negócio para a Atlética levar para frente, melhorar, como eu falei, foi um protótipo, melhorar e trazer outros temas, trazer especialistas de outras áreas mostrando a sua visão. Enfim, eu acho que essa parte também, com a pandemia, vai ficar muito forte, essa parte de interação em rede social, em live, em aulas EAD, enfim. Muito obrigado aí. Foi bom matar a saudade também do pessoal aí da faculdade. Então, antes do sorteio, queria agradecer também a vocês, em nome da Atlética. Como eu disse no início, era um desejo nosso já tentar trazer conteúdos, temáticas diferentes. Então, a gente fez isso com muito carinho, preparou isso com todo cuidado. A gente tinha certeza que vocês iam se preparar, iam trazer o melhor aqui pra gente. Então, em nome da Atlética, queria agradecer muito a vocês por tudo. Também a todos que compareceram à live, que prestigiaram. Sem os alunos, também tivemos aí mães de alunos, ex-alunos. Isso é tudo muito, isso deixa muito a gente muito feliz. E vocês, como ex-membros de Atlética, vocês sabem que não há nada melhor do que ver as coisas funcionarem, né? A gente toma muita porrada, a gente se ferra muito, escuta muita coisa, mas no final, sempre quando dá certo, a gente esquece tudo isso que aconteceu. Então, eu fico muito feliz por vocês terem comparecido, a todos aí, obrigado mesmo. E a gente vai trabalhar isso, como deu muito certo, vamos tentar trazer outras coisas. A gente gostaria muito que quem assistiu mandasse pra gente lá no Instagram o feedback, o que achou.
novas ideias de novos temas. A gente vai procurar aqui outras pessoas para poderem falar, ou até mesmo vocês também. Enfim, muito obrigado mesmo, gente. Valeu.